cá estamos mais uma vez para falar de esporte, para falar de futebol, para falar de atletismo hoje também. E vamos falar, né, Série A do Campeonato Brasileiro, que tem aí o Corinthians patinando e o Palmeiras dependendo apenas de si para ser campeão, assim como o Corinthians. Vamos discutir sobre isso, discutir o 0-0 entre Vasco e Flamengo no último sábado, o empate do Botafogo também sem gols contra o Atlético Mineiro, empate do Fluminense contra o Bahia, enfim, a Série A do Campeonato Brasileiro sendo notícia aqui no Esporte Atividade. Além disso, novidades no módulo 1 do Campeonato Mineiro, o arbitral foi realizado nesta segunda-feira e temos novidades na fórmula da competição no próximo ano, em 2018. Vamos falar também do módulo 2, que já tem os seus 12 times definidos após os acessos do Ipatinga e do Democrata de Sete Lagoas. Enfim, isso e muito mais a partir de agora no programa Esporte Atividade. E como toda semana, vamos começar cumprimentando os nossos comentaristas, iniciando com o Luiz Martins. Olá, Martins. Um abraço a você, Silvério. Um abraço aos nossos telespectadores, companheiro Zacarias Fernandes, nosso convidado, né, Saulinho, e ao Surubim, né, que é torcedor do Flamengo, está queimado, bravo com o Flamengo, assistindo o Flamengo, não está correspondendo tudo aquilo que merece o torcedor do Flamengo. Calma, Surubim. Araruta, dizem que toda araruta tem seu dia de mingau. Sabe o que é isso? É um produto que se usa para fazer mingau, que se não souber nem pelota. Então tem que ter o dia certo. E não está no dia certo. Mas vamos aí, Silvério, temos aí ainda alguns recados para a gente mandar durante a nossa programação. E por falar, né, o Campeonato Brasileiro indo para a reta final, e a segunda-feira ficou com um jogo decisivo, né, para as pretensões do Palmeiras de brecar aí o que parecia tão fácil para o Corinthians de um campeonato que ele disparou muito na frente dos outros, na que não está segurando a onda. Tá certo, Zacarias. Olá, Silvério, um abraço a você, o pessoal de casa, nosso agradecimento sempre por nos assistir. Meu amigo Saulinho, seja muito bem-vindo aqui no meio de nós, comentarista Luiz Martins, um abraço. E o meu abraço de abertura, Silvério, vai para os torcedores, né, que torcem para a Ponte Preta, que derrubou o Corinthians, né? Sei que aqui na nossa região são muito poucos, mas os torcedores da Ponte, então, hoje têm a nossa moral aqui dentro do programa. Até porque deu emoção pro campeonato, né? Exatamente. O campeonato que nós aqui mesmo, né, reconheçamos durante muito tempo, no primeiro turno, quase perfeito, praticamente irretocável do Corinthians, já dávamos como favas contadas. E mesmo quando o Corinthians começou a cair de rendimento no segundo turno, ninguém estava aproveitando, né? Ninguém conseguia se aproximar. Primeiro o Grêmio, depois o Santos e agora o Palmeiras tendo essa possibilidade. Mas daqui a pouco a gente vai falar muito sobre isso. E vou desde já cumprimentar, né, o nosso convidado de hoje, o Saulinho, ele que é atleta, né? Ele corre, já do atletismo, atleta do atletismo de Muriaé e região. Disputa várias corridas, ganha muitas delas, e ele está aqui nessa noite para participar conosco do Esporte Atividade. Primeiro, Saulinho, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. E obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado. Boa noite a todos, boa noite ao Zacarias, ao Martins, a todos os telespectadores aí que estão nos assistindo. E estamos aí, cara, fazendo aí o melhor possível para levar o nome da cidade aí à frente, né? Tá certo, o Saulinho está aqui conosco e junto com ele trouxe aqui, né, algumas das medalhas e um dos troféus também que ele já ganhou aqui na nossa região. Ele vai falar pra gente, né, quando ele começou as corridas, enfim, como que é essa rotina de treinamento e também de preparação para as provas. Enfim, o nosso programa Esporte Atividade começando agora para falar de futebol, né, o nosso carro-chefe, mas hoje também vamos falar de atletismo. E só nos destaques, né, nas chamadas iniciais, eu acabei esquecendo de falar que tem NAC Futsal neste final de semana, nas semifinais do interior, nas semifinais do estadual, aliás. Do interior nacional foi vice-campeão e agora a fase estadual, as semifinais acontecendo já neste final de semana. Vamos repercutir também e falar sobre essa tabela do NAC Futsal. Tem também novidades sobre a seletiva do NAC. Na semana passada nós recebemos, né, 2 dos atletas, o Rafael e o Rodolfo, que participaram da semana passada da seletiva e foram selecionados para continuarem os treinamentos lá. Então vamos falar também sobre isso e, na medida do possível, né, sempre que tiver mais informações, a gente vai passando aqui no Esporte Atividade. E como sempre também já está liberadas as ligações, telefone na tela 3729-7048. 3729-7048 é o telefone para você ligar e participar conosco. O Binha já está ali prontinho para atender a sua ligação e anotar o seu recado, o seu pedido, a sua pergunta, o seu comentário, né, a sua pergunta para os nossos comentaristas, para o nosso convidado. Fique à vontade para nos ajudar a fazer o programa Esporte Atividade e, como você também já está acostumado, concorrer a prêmios ao final do programa de hoje. Os nossos já tradicionais parceiros, temos um par de ingressos do Cine Veredas,
2 prêmios da Cozinha do Nery, um almoço marmitex e uma batata recheada, temos também um carimbo do Rei dos Carimbos e também 2 prêmios do restaurante Sesc Serra do Sol, que hoje são um rodízio de pizza e também uma picanha na pedra. Portanto, 3729-7048 para você ligar, e vou também liberar as mensagens pelo WhatsApp no telefone 32 DDD 98859-6261, 98859-6261, exclusivamente para você mandar a mensagem para a gente, e eu vou estar anotando o seu nome para no final do programa a gente realizar o nosso sorteio. Então vamos enfim começar efetivamente o nosso programa, né, falando do Campeonato Brasileiro da Série A. Mas antes de já perguntar ao Martins sobre o clássico de sábado entre Vasco e Flamengo 0x0, queria pedir aqui o pitaco, né, do Saulinho. Saulinho, qual é o seu time mesmo? Vasco. Você é vascaíno, né? Vascaíno, então, sim. vou pedir primeiro a opinião do nosso comentarista, Luiz Martins, e depois queria também a sua análise, né, do momento vivido pelo Vasco da Gama. Martins, 0x0 Flamengo e Vasco. Tecnicamente começou até mais ou menos o jogo, parecia promissor, mas acabou não entregando tudo o que prometia. Um 0x0 foi melhor para quem ou foi ruim para ambos? O Flamengo foi pior, porque o Flamengo jogava com o mando de campo. O Flamengo necessitava desses 3 pontos, o Vasco também, mas se você olhar por lógica, né, você pensa que jogando os seus domínios, a equipe que está jogando os seus domínios tem mais chance. Torcida a favor, o Vasco com um número reduzido de torcedores. E o que eu pude ver, Silvério, de um Flamengo melhor, tanto no primeiro quanto também no segundo tempo, mas que não conseguiu, em momento algum, acertar a finalização. Criou 2 no primeiro e 2 no segundo, sofreu um lance do Nenê, mas porque ela encontrou o Juan no meio do caminho, aquela bola do Nenê não iria em direção ao gol do Flamengo, não bateu no peito do Juan, que ela pegou o poste esquerdo do Diego Alves, mas de um Flamengo que foi mais ameaçador e teve chances claras para fazer. O Viseu foi uma surpreendente chute do William Arão, mas o Martins Silva bem. O Flamengo foi melhor, mas não conseguiu transformar esse melhor que foi do jogo. Apesar de não ser tão brilhante, começou para ser brilhante. Esse tinha um clássico muito bom, que ia chamar muita atenção, mas o empate ficou de bom tamanho pelo que foi o jogo. Não cometeu injustiça. Mas que foi ruim mais para o Flamengo, que é o Vasco, que buscou um ponto que havia perdido 3 em casa na primeira fase. E Zacarias Fernandes, né, o clássico tinha uma certa preocupação com questões de segurança. Ainda bem, a gente teve um problema na saída dos torcedores do Vasco, mas a gente não teve aquele clima, né, de guerra que acabou sendo no primeiro turno, ainda bem. E a gente pode falar realmente dentro de campo. O Vasco tinha a oportunidade de entrar no G7, né? Se vencesse o Flamengo, ultrapassaria o próprio rival e entraria no G7 os times dentro da zona de classificação para a Libertadores da América do ano que vem. Por conta disso, o Martins falou que acha que para o Flamengo, por ser mandante, ficou um pouco ruim. Mas para o Vasco da Gama, qual o sentimento que o torcedor do Vasco saiu do empate em 0x0 contra o Flamengo? Olha, eu acho que tanto o Flamengo quanto o Vasco tinha como objetivo fazer um resultado positivo naquela partida para somar 3 pontos e assim avançar um pouco mais na parte de cima da tabela. Mas a realidade é que o empate entre o Flamengo e o Vasco, ele é um resultado absolutamente normal, porque são 2 grandes equipes com tradição do futebol, com história no futebol, e automaticamente, ao acontecer o empate, é preciso aceitar que é um resultado normal. O resultado não foi bom para o Flamengo, que queria avançar mais na parte de cima da Libertadores da América. O Vasco também queria encostar por ali, mas no resumo de tudo, o torcedor que compareceu viu pelo menos 2 equipes tentando vencer, apesar do nível técnico não ter sido muito bom, mas o objetivo das 2 equipes de entrar tentando vencer já foi para o torcedor, principalmente aquele que foi no campo de jogo, um dizer que valeu a pena. Ô, Saulinho, eu perguntei pro Zacarias os sentimentos do torcedor Cruz Maltino, né? O certo era até perguntar para você, uma vez que o Zacarias não é torcedor do Vasco, mas, enfim, eu queria também repassar essa pergunta, mas já acrescentando o seguinte: o Vasco iniciou o campeonato, né, com temor da sua torcida, né, de um novo rebaixamento, né? Lembrar que o Vasco tinha sido rebaixado em sequência, né, vinha de 2 rebaixamentos seguidos, né, voltou e depois caiu novamente, e tinha esse temor. E o Vasco agora está brigando pela Libertadores. Já é mais do que o torcedor poderia imaginar, Saulinho? E falar também um pouquinho sobre o 0x0 do clássico contra o Flamengo no sábado. Olha, com certeza sim. O Vasco, se ele ganhasse, seria ótimo também, porque estaria ali subindo, né, na zona de classificação ali, a Libertadores. Mas tá de bom tamanho, porque o Vasco vem sentindo muito aí, né?
sempre abaixo da tabela aí, na zona de rebaixamento, e com certeza tá bem, por estar em oitavo ali, tá ótimo para nós vascaínos, sempre sofrendo, né? A briga, na verdade né? A briga que se ameaçou lá embaixo, tá sendo brigar lá em cima é muito melhor, né? Isso aí, com certeza. A gente brigando lá em cima é sempre melhor, né? E engraçado que a situação do Vasco, né, Zacarias, lembra um pouco, ou lembra bastante até a situação do Botafogo no ano passado. O Botafogo também era um time que voltava para a primeira divisão, tinha um investimento também moderado, modesto, em comparação com outras equipes, e havia um temor, né? Começou o campeonato também com esse temor de lutar contra o rebaixamento. E teve também, assim como aconteceu com o Botafogo em 2016, está acontecendo com o Vasco esse ano, a mudança de treinador. O Botafogo saiu o Ricardo Gomes para ir para o São Paulo, o Jair Ventura foi efetivado, e no Vasco da Gama a saída do Milton Mendes e a chegada do Zé Ricardo, que foi realmente um momento de ruptura da briga contra o rebaixamento para a briga para a vaga na Libertadores. Você acha que o destino do Vasco pode ser o mesmo do Botafogo, garantindo uma vaga na competição sul-americana no ano que vem? Olha, essa possibilidade existe. E aqueles que acham que o futebol, né, de uma forma geral, tem A mais acima de B, está completamente enganados. Por quê? Porque o futebol brasileiro hoje, ele está mais ou menos no mesmo patamar. E aqueles que conseguem inventar menos, automaticamente é quem consegue os melhores resultados. Porque a gente escuta aí um monte de coisa, um monte de tática, um monte de treinamentos que normalmente fazem porque o futebol profissional no seu segmento exige, mas a realidade é que isso dentro da prática às vezes não dá tanto resultado assim. E por essa razão, quem inventa menos acaba conseguindo um pouco mais. Assim foi o Botafogo com a saída de Ricardo Gomes, com a entrada de Jair Ventura, que faz o básico, arruma o Botafogo ali da melhor maneira possível com aquele pouco que ele tem, mas consegue o resultado. O Zé Ricardo hoje, com o Clube de Regatas Vasco da Gama, é a mesma coisa. Você pega o time do Vasco que está aí na parte de cima da tabela entre os 8 primeiros, é o mesmo time que o Milton Mendes tinha. Não trocou ninguém, não mudou ninguém, muito pelo contrário, ainda perdeu o Luiz Fabiano, que não está jogando. E decididamente, o Vasco está na parte de cima da tabela porque joga o chamado arroz com feijão do futebol. Não inventa tática, não inventa nada, bota lá os zagueiros lá atrás, os volantes, os meia e os homens lá na frente e joga para não perder. Ao jogar para não perder, acha uma bola e ganha o jogo. Tá certo, né? Tem uma pergunta separada aqui pro Luiz Martins, o Flávio tá lá no bairro Santo Antônio, Martins, e pede para passar para você a pergunta se você concorda que o Everton Ribeiro tem sido um dos piores jogadores do Flamengo. Flávio, a questão do Everton Ribeiro, ele está surpreendendo sim, nessa parte. Esperava muito mais, esperava que ele engrenasse mais. Mas não é só questão do Everton, né? Ele não tem jogado bem, mas ele, em alguns momentos, ele se torna até decisivo. Não foi ainda, mas é um jogador que o Flamengo espera muito dele, apesar de que nessa competição já está indo para o Beleléu, como dizia a avó de Zacarias, né? Que já está no reino da glória. Mas é assim, você tem a sua opinião, você acha, eu acho que outro jogador para o lugar do Everton agora, eu não vejo, você vê o banco que o Flamengo tem. Agora, se o Flamengo tivesse engrenado com o que tem, meu amigo, a história seria outra, mas não é assim que funciona. Nós tivemos, o Silvério falou agora há pouco a respeito de surpresa, a imprensa de São Paulo não apostava no Corinthians. Ela era pouco apostada até no Paulista. Ele chegou a ser chamado de quarta força, né? Foi surpresa, 19 jogos sem perder. O Vasco era um dos que poderiam estar aí em boa parte da imprensa e ia brigar lá embaixo. O Vasco esteve perto, sim, mas conseguiu se erguer. Algumas vitórias fez com que o Vasco hoje está brigando lá entre os 8 primeiros. Então, o futebol ele é assim mesmo, ele é surpreendente, ele vai nos enganando, a gente pensa que entende muito, não entende, a gente pensa que está dando o palpite certo, não dá, mas o Everton poderia estar jogando muito mais do que está, concordo com você sim, nessa parte. Outro torcedor do Flamengo que está participando conosco é o Vandinho, lá no bairro João 23, ele está desejando boa noite a todos aqui da bancada, e está falando, olha, o Flamengo não consegue andar nos campeonatos que disputa, e está disputando como brasileiro e a Sul-Americana. A opinião de vocês para o Flamengo, se é melhor ficar voltado para a Sul-Americana
se o Flamengo deve, né, lembrar que no primeiro jogo das quartas de finais o Flamengo venceu o Fluminense por 1-0, jogo de volta nessa próxima quarta-feira, se deve priorizar, Luiz Martins, a Copa Sul-Americana, e ele pede para te perguntar, Martins, por que o Vinícius Júnior não é titular, e fala, porque o Guerreiro só vai jogar pela seleção peruana e o tal do Viseu e do Paquetá são horríveis, é a opinião aí do Vandinho, ele que é torcedor do Flamengo. O Vandinho detonou um time do Flamengo. Rapaz. Ô Vandinho, em primeiro lugar, eu concordo com você que está faltando no Flamengo um pouco de disposição. É mesmo um pouco. O Flamengo não é time que joga sem disposição. Tem aqui um vascaíno, né? Que é o nosso convidado. Tem o Zacarias aqui do meu lado, que acompanha o futebol vida inteiro. O Flamengo é time de disposição. O Flamengo fez viradas históricas naquele Maracanã. Em brasileiros, em outra competição. Esse time do Flamengo falta muita vontade. Agora, priorizar a Sul-Americana é um dever do Flamengo. É o que resta. Porque do brasileiro vai pegar o quê? Uma classificação para Libertadores? Nessa pontuação que está aí é dúvida. Agora, tem que priorizar essa Sul-Americana, que essa Sul-Americana é que pode trazer o Flamengo de volta à Libertadores e salvar o ano do Flamengo. Quanto ao Paquetá, o Vandinho, eu só não entendo como que o Flamengo desperdiça um talento daquilo, e mudando ele de posição. Pode ser que ele está se adaptando, já estava treinando com o Zé Ricardo assim. O Guerreiro só joga na seleção peruana porque ele encontra um conjunto melhor dentro da seleção peruana, porque se jogar como o Flamengo joga também em prol dos seus atacantes, poucos sobrevivem porque a bola chega muito pouco, trabalha muito, tricota muito, mas pouco objetivo. E o Vinícius Júnior é porque o Flamengo tem um jogador que está de saída do Flamengo lá para o ano que vem. Ele não pode arriscar tanto com ele e apostar tanto nele assim. Isso é de lá de dentro mandado para fora. Não funciona assim. Põe outra partida, mas estão com cuidado enorme porque tem que entregar ele pronto para aquilo que já foi feito negócio. Tá certo. Agora seguindo, né, falando do Fluminense, Zacarias Fernandes, no domingo, o Fluminense recebeu o Bahia no Maracanã, no confronto de times que queriam se distanciar da zona de rebaixamento. O empate acabou mantendo os dois ali a uma distância razoável apenas. 1-1 foi justo entre Fluminense e Bahia, Zaca? 1-1 foi justo. Foi um resultado justo porque o Bahia achou na primeira oportunidade que teve o seu gol e depois obrigou o Fluminense a correr atrás do empate. E no final, 1-1 foi um resultado justo, porque nem Fluminense nem Bahia, apesar do goleiro do Bahia ter feito umas 2 ou 3 defesas lá de razoável para boa, mas nem o Fluminense nem o Bahia mereceu mais do que conquistaram. Então, no final de tudo, o resultado de 1-1 foi um resultado justo, mas um resultado que para ambos foi absolutamente amargo, porque a pontuação do Campeonato Brasileiro mostra que há um perigo na parte de baixo da tabela, tanto para a Fluminense quanto para o Bahia, e automaticamente, se um dos dois tivesse vencido, além de subir na tabela de classificação, empurrava o outro ainda um pouco mais abaixo daquilo que ele ficou. Tá certo, o Fluminense se mantém ou caiu para a 14ª posição com 39 pontos, agora 4 pontos acima da zona de rebaixamento, que tem a Ponte Preta como primeiro time. A Ponte que o Zacarias mandou abraço, né, do torcedor, que conseguiu segurar o Corinthians e dar uma emoção ainda maior ao campeonato. A Ponte Preta, apesar da vitória sobre o líder, continua ainda dentro do Z4, dentro da zona de rebaixamento. Fala agora do Botafogo, Luiz Martins, que foi até o Independência e segurou um empate em 0-0 contra o Atlético Mineiro. Pode ser considerado um bom resultado para o Botafogo? Eu acredito que o ponto conquistado fora, apesar que o objetivo sempre é 3, mas teve muito bom para o Botafogo. Porque o Atlético vinha de um jogo de uma motivação muito grande, de uma virada em cima do Cruzeiro, é o maior rival do Atlético, e o Atlético ganhou novo espírito, né? Porque estava muito por baixo, tinha perdido 2 partidas seguidas ali dentro, enquanto o Botafogo entrou com muita disposição, mas o jogo em si, pelas 2 bolas, uma para o Botafogo e outra do Atlético na trave, correspondeu ao que foi o jogo. Tá certo, né? O Botafogo, então, com este resultado, subiu para a 5ª posição, mesmo que momentaneamente, ultrapassando o Cruzeiro, que joga logo mais 8 horas da noite. O confronto vai ser do Cruzeiro contra o Palmeiras. E esse confronto do Palmeiras e Cruzeiro que tem todas as atenções voltadas para esse confronto, porque vamos explicar agora. O Corinthians perdeu ontem e ficou com 59 pontos. O Palmeiras tem 53 pontos ganhos, 6 pontos atrás, um jogo a menos. Se o Palmeiras ganhar em casa, né, já tinham sido 36 mil ingressos vendidos antecipadamente, então casa cheia. Se o Palmeiras ganhar, diminui a distância, encurta a distância para 3 pontos. Sendo que na próxima semana, no domingo que vem às 5 horas da tarde, tem o jogo entre Corinthians e Palmeiras lá na Arena Corinthians. Se o Palmeiras ganhar, ultrapassa pelo número de vitórias. Quer dizer, Zaca e Luiz Martins,
Tem muita gente fazendo meia-culpa hoje, né? Porque todo mundo imaginava que o campeonato estava decidido. Mas era o que dava a entender, né, Zaca? Todo mundo estava imaginando isso, o Corinthians abriu uma frente, como eu disse agora no início do programa. Mesmo quando o Corinthians começou a tropeçar, ninguém conseguia se aproximar. Colaborava, né? O seu adversário direto durante muito tempo era o Grêmio se dividia entre Libertadores da América, parecia que não queria muito o brasileiro, até que o Palmeiras trocou de treinador, 3 vitórias seguidas e agora já ameaça. Nesse momento, né, é óbvio que o Corinthians tem essa vantagem, o Corinthians depende apenas de si, mas a gente pode falar a mesma coisa para o Palmeiras. O Palmeiras depende apenas dele para garantir esse título. Quando o Corinthians estava com uma pontuação de grande vantagem na tabela de classificação, era natural que a maioria das pessoas, né, achassem que o Corinthians iria levar o Campeonato Brasileiro de ponta a ponta. Mas a realidade é que, com pequenas exceções, todo o Campeonato Brasileiro ele sofre uma queda de produção na virada do primeiro turno para o segundo. E automaticamente, acontecendo esse fato, a tabela de classificação muda, então, com aqueles que estão na parte mais de baixo subindo em direção aos líderes, e os líderes, às vezes, como acontece com o Corinthians agora, caindo na tabela de classificação. O Campeonato Brasileiro ainda não está resolvido. O jogo de hoje à noite do Palmeiras com o Cruzeiro pode ser um jogo que o Palmeiras, conseguindo uma vitória, encosta no Corinthians e automaticamente, se encostar, aí sim, o Corinthians e Palmeiras do próximo final de semana, sem dúvida nenhuma, vai ser emocionante. Ô, Luiz Martins, então baseado nisso, né, lógico que a gente gosta de colocar os nossos comentaristas na fogueira, né? Se perguntasse pra gente há 3 semanas atrás, eu acho que todo mundo seria uníssono em garantir ou afirmar que o Corinthians seria campeão, pela vantagem que ele tinha e tudo que a gente já falou agora há pouco. Nesse momento, você acha que o momento é do Palmeiras? Você acha que nesse momento o Palmeiras tem a vantagem, apesar de estar aí ainda essa distância de 6 pontos atrás do Corinthians, mas por depender apenas de si e por estar num momento de muito menos pressão do que o adversário, o momento seria do Palmeiras passar o Corinthians ou você acha que o Corinthians ainda mantém o favoritismo no campeonato? Olha, eu vejo o Corinthians uma vantagem de 6 pontos, está estreita, né? Porque ele já esteve 17 pontos à frente do Palmeiras, exatamente. O Palmeiras teve 17 pontos, é muito, mas de um Palmeiras que não vivia bem ainda na competição. E se nós olharmos o Grêmio que perseguiu o Palmeiras, que perseguiu o Corinthians, hoje é 4º colocado. É isso? Exato, empatou com a Avaí, 4º colocado. E não perdeu por milagre do Paulo Vitor, né? Sim, sim. Então, essas quedas tem. E de um Corinthians que ninguém apostava, que fez um primeiro turno que dificilmente outro time poderá fazer, né? Você apostar que um time vai fazer uma campanha invicta de disputar 19 jogos aí, difícil. E quanto hoje, Silvério, em relação ao Palmeiras, ele deu uma ribada boa com o treinador interino que entrou. Mas eu não posso afirmar que está garantindo, porque ele tem um Cruzeiro, que é uma asa negra do Palmeiras, dentro do Campeonato Brasileiro, sempre foi. Cruzeiro, pode olhar aí os últimos retrospectos do Cruzeiro e Palmeiras, você vai ver. E todo mundo está apostando que o Cruzeiro vai para lá para passear. Não vai. O Cruzeiro é um time que tem gente responsável. Tinha um treinador que estava sendo cogitado pelo próprio Palmeiras, mas que fez um contrato com o Cruzeiro novamente. Tem o Thiago Neves que acertou novamente dentro do futebol brasileiro, jogando pelo Cruzeiro. O Cruzeiro tem um jogador espetacular, chama Arrascaeta. O Cruzeiro tem muita qualidade em campo. Se jogar um futebol sério, não tendo responsabilidade com ninguém, mas com ele, eu acho que o Palmeiras vai passar por maus momentos hoje. A coisa não está tão garantida assim. Poderá ficar garantida depois do apito final, se o Palmeiras estiver na frente. E você lembra bem, né? O Cruzeiro esse ano eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil. Então foi um dos carrascos do Palmeiras, apesar de foram 2 empates, né? Mas conseguiu essa classificação pelo saldo qualificado e depois o Cruzeiro acabou se sagrando campeão da Copa do Brasil. O Cruzeiro não tem um compromisso muito grande com o brasileiro nesse sentido, porque o título está muito distante, está a 12 pontos do líder, é quase inalcançável. Ele não tem o objetivo faltando 7 rodadas. Brigar por um brasileiro, né? Mas isso pode ser, né, Martins, até um motivo a mais para o time entrar mais menos pressionado e poder jogar como franco atirador hoje. Claro, é um time que está jogando sem responsabilidade, sim, entre aspas, né? Sim, sim. De um time que vem de 2 derrotas no brasileiro e que a torcida cobra mesmo ele não tendo nada para brigar em brasileiro. Então hoje o Cruzeiro vai em campo lá no Allianz Parque para brigar com o Palmeiras e ele não tem nada com o Palmeiras que vai jogar com o Corinthians no domingo, não. Zaca, na crista da onda do Corinthians lá no primeiro turno, né? O Corinthians, como a gente falou, fez um primeiro turno em 19 jogos, 15 vitórias e 4 empates, né? Lá no meio dessa campanha praticamente irretocável, o Renato Gaúcho falou que o Corinthians despencaria, né? O Sérgio Santos
ele mandou aqui, lembrando pra gente, né? O Serginho falou, olha, o Renato Gaúcho já tinha falado isso em rede nacional, né? Que despencaria. Ontem, após o jogo contra o Avaí, a última pergunta da coletiva, eu estava acompanhando, foi isso. Ô, Renato, o que você tem a dizer? Você já tinha previsto que o Corinthians despencaria? O que você tem a dizer sobre isso? Aí ele falou, olha, na verdade não é contra o Corinthians que eu falei qualquer time, era muito difícil manter aquele rendimento, isso é no mundo inteiro. Então, Zacarias, o Renato Gaúcho tinha razão no final das contas? Ele tanto tinha razão como tem também conhecimento de causa, Sim. né? Porque jogou futebol, sabe exatamente como o futebol funciona. E entre outras coisas aí, né, nessas palavras de acerto do Renato Gaúcho, eu me atrevo também em incluir que o Corinthians pode ter feito essa vantagem acelerada no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, enquanto as outras equipes se arrumavam. A partir do momento que as outras equipes se arrumaram em 5, 6, 8 jogos, 10 jogos, e automaticamente ganhou um conjunto de definição de valores que iria colocar na prática, decididamente o crescimento dessas equipes também aconteceu de uma forma mais evoluída. E aí, por essa razão, acabou nivelando com o futebol jogado pelo Corinthians, e o Corinthians, em cada resultado negativo, vai ficando um pouco mais psicologicamente preso à necessidade de vencer, e aí produtivamente também às vezes não rende o que precisa. Tá certo, após praticamente 31 rodadas completas disputadas, né, lembrando que tem o Palmeiras e Cruzeiro logo mais, a classificação do Campeonato Brasileiro tem o Corinthians com 59 pontos, a vice-liderança para o Palmeiras 53, o Santos, que demitiu o terceiro colocado, demitiu o Lever Cup após a derrota para o São Paulo, o Santos tem 53, Grêmio 51, Botafogo 48, Cruzeiro 47 e o Flamengo com 47 pontos fecham o G7 da competição. O Fluminense é o 14º colocado com 39 pontos, o Bahia tem 39 pontos, a Chapecoense tem 39, todo mundo emboladinho. Aí tem 15º Sport 35 pontos também para o Coritiba, primeiro time fora da zona de rebaixamento, e no Z4, Ponte Preta 35, Avaí 35, Vitória 34, Atlético Goianiense 27 pontos, quer dizer, Martins, até da Chapecoense, 12ª colocada, para a Ponte Preta, que é a primeira dentro da zona de rebaixamento, apenas 4 pontos separando esse final de campeonato. Antes a gente sempre falava, né, lá em cima já está decidido. Ainda não está decidido, a gente já falou sobre isso, mas lá embaixo está ainda mais emocionante. Embaixo é muito time brigando, né? Para não ir, né? Para não ir, né? Tentar empurrar os que já estão. Mas difícil, tá, Silvério? São confrontos que tem, o Curitiba e o Avaí tem confrontos direto na próxima rodada. E isso mostra, aí que eu gosto do ponto corrida por isso. Por isso que eu gosto do ponto corrida. Não briga daquele negócio de você ser o primeiro com o oitavo e o oitavo te tirar. Mas que você tem algumas possibilidades sempre dentro da competição, mesmo em reta final, para você se salvar ou enterrar cada vez mais. Esse é o ponto corrida. E isso aí vai ser até o final, essa briga palmo a palmo. E você vê, né, que o Sport teve com a vitória na mão. Perdeu 2 pênaltis. Perdeu 3, né, Ele bateu, o goleiro rebateu e perdeu de novo. Rebote. Mas você vê que o Diego Souza foi de uma felicidade danada, porque ele tomou a bola do André para cobrar aquele pênalti, não fez o gol na primeira instância, na segunda não fez, e o time dele perdeu de revirada. Que é mais dolorido ainda, né? Com certeza, e num confronto direto contra o Coritiba. Curitiba. Enfim, falamos sobre o Campeonato Brasileiro da Série A e vamos agora para o nosso primeiro intervalo. Na volta, vamos conversar com o Saulinho, né, que vai contar pra gente sobre o atletismo, as provas. Inclusive, o Saulinho estava disputando nesse domingo, né, Saulinho? Uma prova, foi em qual cidade? Campos Goytacazes. Lá em Campos, então ele vai falar pra gente como que foi essa prova, em qual colocação que ele ficou e que acabou impedindo dele participar do evento que teve aqui, né, que reuniu muitos vascaínos, o evento que foi a participação do Edmundo, que esteve na cidade de Muriaé neste final de semana. O Zacarias Fernandes foi lá conferir e vai contar pra gente também, temos algumas imagens deste grande evento que aconteceu aqui no final de semana. Então a gente vai para o nosso primeiro intervalo, daqui a pouco a gente volta batendo papo com o Saulinho, falando sobre o Edmundo e Muriaé e também falando sobre o módulo 1 do Campeonato Mineiro, que teve o seu regulamento alterado para 2018. Fique aí que a gente volta já. Tá certo, estamos de volta com o programa Esporte Atividade nessa segunda-feira, dia 30 de outubro de 2017. Novamente agradecendo a todos que estão ligados conosco, seja no canal 7 em Muriaé região, seja pelo site redeatividade.com.br, seja também na nossa live no Facebook, né? Mandar um hiper abraço aí pro Samuel, ele que nos colocou agora também, tá? Estamos ao vivo
pelo Facebook. Muito obrigado a todos que estão conosco e fique à vontade também para participar pelo Facebook, tá, gente? Você tem qualquer mecanismo de interação com a gente, pode ficar à vontade que nós vamos anotar o seu nome também para o sorteio no final do nosso programa. Você pode ligar no telefone 3729-7048, pode mandar mensagens no WhatsApp 32-98859-6261, ou você pode mandar também o seu recadinho aí no Facebook. Fique à vontade para mandar o seu recado, para fazer perguntas para os nossos comentaristas e também para o nosso convidado, o Saulinho, que está conosco hoje. Daqui a pouco vai continuar, né? Já começou, já deu um pitaco sobre o Vasco da Gama dele e daqui a pouco vai continuar falando aí sim, né, do assunto, que ele é especialista, que é o atletismo, e vai mostrar pra gente aqui o troféu e as medalhas que ele trouxe, algumas, né, das suas premiações, para falar com a gente. Temos muitos recados chegando aqui, lembrando que você pode continuar participando, muitos recados chegando por aqui. Por exemplo, o Binha, né, tá anotando aqui para mandar abraço pro casal Abençoado e pro Márcio, lá do bairro Gaspar. O Márcio e a Abençoada, que tá no Gaspar assistindo a nossa programação. Exatamente. Toda segunda-feira. Toda segunda-feira. Então, um abraço para vocês aí, pra Abençoada e pro Márcio. Muito obrigado pela audiência de vocês. O Surubim da Barra falou que falou de ganhar um ponto. Isso, o Flamengo não precisa ganhar um ponto, não. Tinha que perder os 3, tá muito ruim. Exatamente. Ele tá revoltado, ele tá no estilo do Vandinho lá também, né? Tá no estilo do Vandinho, tá eliminando o time por completo. Tá certo. O Sidney Levati, né? Ele que é tio do Johnny, né? Um abraço pro Sidney, um tempo que eu não te encontro. Ele tá mandando um abraço pra bancada, pra você, Saulinho. Obrigado. E tá perguntando sobre notícias do Nacional. Ô Sidney, na verdade o Nacional continua com seus trabalhos de seletiva, a avaliação de jogadores, né, que está acontecendo já há 2 semanas, essa vai ser a 3ª semana. Essas 2 primeiras semanas, né, foram 4 dias, terça e quinta-feiras nas 2 semanas, foi de avaliação, inclusive novos jogadores que quisessem ir lá, eles iriam ser avaliados pelo Celcinei, né, toda a comissão técnica que já, inclusive da base do Nacional, mas o observador, o responsável por essa observação técnica recai sobre o Ney Mineiro, né, o Celcinei. E aí eles selecionaram já alguns jogadores para continuar esses treinamentos, né, para eles continuarem esses treinamentos. Lembrando que agora não serão aceitos mais novos jogadores. Já foi a época de novos atletas irem lá comparecerem. Agora apenas atletas selecionados. Inclusive, né, uma notícia que a gente pode trazer aqui, na semana passada, participaram do nosso programa o Rafael e o Rodolfo, eles que são lá de Duque de Caxias, estavam falando sobre essa oportunidade, né, deles poderem ser observados pela comissão do Nacional, pelo observador técnico do NAC. Eles foram, não dá para falar aprovados, porque isso vai continuar, mas eles passaram por essa primeira parte, tá? Por essa primeira etapa. Então, eles treinaram na terça, treinaram na quinta e foram selecionados para continuar o treinamento nessa semana agora. E a tendência ou a expectativa da diretoria é que esses treinamentos continuem para uma observação ainda mais detalhada e que sejam marcados amistosos para a observação melhor desses jogadores. Inclusive o técnico Márcio Pereira deverá estar em Muriaé nessa semana para fazer a observação desses atletas, tá certo? Então, Sidney, por enquanto são essas as notícias, né? A gente vai, na medida do possível, também acompanhando. Lembrando que acabou a 2ª divisão. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, que é a 3ª divisão. Então, daqui a pouco devem começar a pipocar nomes. Já tem alguns nomes sendo especulados aqui no Nacional, nome de jogadores para reforçar o Nacional, mas ainda nenhum nome confirmado. Então, daqui a pouco já deve começar, porque muitos dos atletas que virão estavam participando naturalmente da 2ª divisão do Campeonato Mineiro. O senhor Josué, lá do bairro Marambaia, tá mandando um abraço para a bancada, para mim, para Carol e para o Túlio, né, que está lá também assistindo o nosso programa, para o Zacarias, para o Martins, e está perguntando para o Binha, e está perguntando para você, Zaca, se o Vasco, o senhor Josué perguntando, o Vasco dele vai classificar para a Libertadores. Olha, senhor Josué, com essa abertura que está tendo aí, o Cruzeiro já levou a Copa do Brasil, o Flamengo pode levar a Sul-Americana, né, ou o Fluminense, automaticamente vai abrir uma possibilidade, porque a realidade é que a pontuação do Vasco não é uma pontuação ruim. Ficar acima ali dos 10 acima dos 10 ali, que fica a parte de baixo da tabela, é uma pontuação boa. E o Vasco tem essa pontuação. Os próximos jogos vão dizer qual será o destino do Vasco dentro do campeonato e da possibilidade de ir à Libertadores da América. Mas a verdade é que o Vasco está fazendo por merecer. E outra, né, Silvério? Se o Grêmio também vencer a Libertadores, abre um espaço. Exatamente, pode virar G9. Pode virar G9. Atualmente já é G7, né? Porque o Cruzeiro venceu a Copa do Brasil, já tem vaga garantida na Libertadores e abriu esse espaço porque o Cruzeiro está ali entre os 7 primeiros colocados.
Se o Flamengo, que está ali entre os... Tá hoje em oitavo, em sétimo lugar hoje. Se o Flamengo ganhar a Sul-Americana, abre G8, e se o Grêmio ganhar a Libertadores, abre G9. Pode Então, ajudar a o nosso possibilidade é Vasco. grande. Pode ajudar o Vasco da Gama, com Possibilidade certeza. muito grande, né? E tem muita gente que critica, Seguir essa lógica. porque a gente vai falar do Campeonato Mineiro, que vai ser quase isso, né, daqui a pouco. Mas são 20 times e 9 indo para Libertadores. Possibilidade de serem 9 para Libertadores. Quem fica revoltado com isso é o nosso argentino Papúcio. Ele fala, não pode, não tem condição, não sei o que, qualquer um vai para Libertadores. Mas enfim, é uma discussão ampla que pode ser feita, mas a Libertadores da América, enfim, está sendo dessa forma desde o ano passado, né? Abriu para 6 times através do Campeonato Brasileiro, tendo a oportunidade, se outro time ganhar Copa do Brasil, Libertadores Sul-Americana, abrir até a G9, Zaca. E se hoje o Grêmio tivesse ganho a Libertadores e o Flamengo ganha a Sul-Americana, o Vasco estaria na Libertadores. Estaria na Libertadores, não só o Vasco da Gama, como o próprio No dia Atlético de Paranaense. hoje, fazendo uma comparação. Sim, o Vasco, oitavo colocado, até o Atlético Paranaense, em nono colocado. O que abre também, se virar um G9, até o São Paulo, que está recém brigando contra o rebaixamento, ainda tem 5 pontos do Z4, ficaria a 4 pontos também do G9, né? E se o Vasco ganhar a Libertadores, Luiz Carlos Santana e o Saulinho, futuros prefeito e vice do Macuco, vai dar um churrasco para nós lá. Opa, beleza, então vou torcer, hein? Será? Tá certo, tá certo. Mandar um abraço então aí pro seu Josué, pra dona Janilda, sempre ligados no nosso programa. O José Júlio no bairro Dornelas, mandando um abraço pra bancada, falando que tá assistindo toda segunda-feira. A gente agradece demais a audiência de vocês. Assim como o do Ronaldo Cabral, né, com toda a sua família lá no bairro São Cristóvão, mandando um abraço pra bancada, pro Binha e pro Manuel Pirro, principalmente, né, o Manel que tá aqui se preparando. Daqui a pouco o Manel vai nos deixar, né? O Manel. No bom sentido. O Manel vai descansar. Vai pra casa. Porque ele merece. O Walter do bairro União tá mandando abraço pra bancada, parabenizando o Mauro Ramos pelo seu aniversário, que tá sendo hoje, que foi nessa segunda-feira, dia 30 de outubro. Então um abraço aí pro Mauro Ramos. O Mauro Ramos está mandando um abraço para a bancada e parabenizando o Walter Barbosa pelo aniversário amanhã. Então é isso. O Mauro faz aniversário hoje, segunda-feira, e o Walter amanhã. Então parabéns para ambos aí, muitos anos de vida. O Aloysio Marcos do bairro Padre Thiago mandando um abraço para a bancada, para o Luiz Martins e para o Binha. Obrigado. O Ayrton Silveira, botafoguense lá de Miraí, está mandando um abraço para a bancada, perguntando para você, Zaca, se o Botafogo vai conseguir ir para a Libertadores. Perguntei sobre o Vasco, né? A pergunta do Josué. E agora o Ayrton perguntando sobre o Botafogo. Vai para a Libertadores? Olha, as possibilidades do Botafogo ir para a Libertadores neste momento são maiores do que a do Vasco da Gama. Mas tem coisas, né, que só acontecem ao Botafogo. Vamos torcer para que essas coisas não aconteçam e que o Botafogo continue pontuando para buscar a Libertadores. Tá certo. A chance maior do Botafogo, naturalmente, pela posição na tabela? Ou você acha que dos dois, se você tivesse apostado, Botafogo ou Vasco, Zaca? O Botafogo, com todo respeito ao Clube de Regatas Vasco da Gama, está mais organizado, está mais produtivo do que o Vasco. A gente tem visto isto aí na prática do campeonato. Mas isso não significa muita coisa não, porque às vezes quando você pensa que está jogando muito bem, você sofre uma queda vertiginosa, como tem sofrido o Corinthians, e automaticamente muda toda a situação. Tá certo, né? Até porque a distância também entre um e outro não é tão grande assim, né? São 4 assim. pontos que 2 rodadas já podem ser suficientes para serem tiradas. É verdade. A Aparecida Rodrigues, lá do bairro Aeroporto, mandando abraço para a bancada, pro Binha, para mim, para Carol e pro Túlio. Deixa eu já fazer o recado, mandar um abraço, né, pra Carol e pro Túlio, estão lá assistindo o programa, estão lá, lá em casa, o Túlio já tá lá, deve estar lá vendo o papai, e mandar um abraço pra minha mãe, que também tá lá ajudando, né, os afazeres de casa, porque você sabe que sobrou muita coisa pra mim, né, Zaca, tá dentro de casa, mas aí tive que apelar pra mãe ajudar também. Colaboração. Tem jeito. Feliz de quem tem vovó, né, e o Túlio já via desde o dia que nasceu, graças a Deus. Não, tá e ela tá falando, a Aparecida Rodrigues, muito obrigado aí pelo recado, tá falando que toda segunda tá assistindo ao nosso programa, e a gente agradece demais a audiência. A Pauliana lá do Gaspar também tá mandando um abraço pra bancada e pra todos os botafoguenses. O Obinha da banca tá parabenizando a Janaína Silva e o Fernando, que estão esperando o Bernardo, né, o Chapocão, mais um filhinho aí, parabéns pra vocês aí, que o Bernardo possa vir com toda a saúde do mundo. O Jorge Luiz Câmara na Barra, mandando um abraço pra bancada e pra todos os torcedores do Flamengo. O Pedro Henrique no Bico Doce, mandando um abraço pra bancada e pro afilhado Binha, o Binho que está aqui atendendo as nossas ligações. O Paulo Eugênio, no bairro da Barra, mandando abraço para todos os vascaínos. O José Galdino, no bairro Cardoso de Melo, também mandando abraço para a bancada e também para o Binha. O Duílio Araújo, é palmeirense, olha só, um palmeirense aqui na cidade, bacana.
Quem é palmeirense que tá também aqui em Muriaé é o Luan, meu amigo meu, Luan, ele é assessor do deputado Misael Varela, também é palmeirense. Eu nunca entendi essa história dele ser palmeirense, mas tá aí, né? Tá esperançoso com esse título. Então o Duílio tá lá nos bairros Santa Terezinha, mandando um abraço pra bancada e pra toda a família do Aristides Prata, o Chitão, lá no bairro Santa Luzia, do Santa Luzia. Então o pessoal lá do Santa Terezinha tá fazendo essa lembrança também. A gente tem um recado aqui que vai ter amistoso nessa semana que vem do Muriaé Futsal Feminino, tá? Tem futsal feminino sendo treinado aqui em Muriaé. A gente vai falar mais sobre isso também. Daqui a pouco, muitos recados chegando também. Mandar um abraço pro professor Jário, lá da Escola São Paulo. Ele que tá devendo uma visita pra gente aqui de novo. Já tem um tempo que ele não participa conosco. E olha, professor, pode preparar o time aí que voltamos, tá? Desde a última sexta-feira, o Saulinho é nosso atleta, só de dar a bola pra ir correr e devolver pra gente fazer o gol, hein? Mais ou menos. Pode contar com você, Saulinho? Pode. Tá, o Saulinho joga bem, né, Martins? O Saulinho, o Zacarias que Saulinho é um atacante de excelente qualidade, entendeu? Um jogador muito bom de ataque e artilheiro, faz gols. Já tive a honra de vê-lo vestindo a camisa do meu Independente. É mesmo? Olha, eu não sabia. Mas olha, eu tô colocando aqui por isso. Não sabia. Eu não sei no salão. Joga no salão, Tony? Não, jogo, mas não gosto muito Não se adapta tão mais bem. Bola pra frente mesmo. Sem ter visto. Você gosta de apostar a corrida, né? Sem ter visto, Saulinho, eu me arriscaria a dizer que você é um jogador de velocidade, vai. Muito. Correr com ele é papai. Só de bicicleta, né? E olha lá, né? Eu que nunca o vi correndo, aposto que como atacante ele é melhor. É mesmo? É. Então tá enchendo a bola, hein? Eu falei tudo. É primo do João William. É primo do João William? Então a família é boa, hein? Família é boa. Bacana. Deixa eu falar aqui, então vamos conversar com o Saulinho, mas antes deixa eu já falar de uma vez do futsal, né, o amistoso que vai acontecer lá no Rodrigão. Deixa eu mandar um hiper abraço aí pro Adriano Ventura, né, ele que é treinador de futsal, ele tá também organizando isso, ajudando nessa organização do time feminino aqui em Muriaé, juntamente com o Ângelo também, que é o treinador das meninas. Então vai ser realizado o amistoso entre Muriaé e Mocidade Futebol Clube de Leopoldina. Vai ser no dia 5 de novembro de 2017, no domingo às 2 horas da tarde, lá no Rodrigão. Então, 5 horas da tarde, no domingo, 2 horas da tarde, perdão, no dia 5 lá no Rodrigão, o Muriaé Esporte Clube contra o Mocidade Futebol Clube de Leopoldina, o confronto do futsal feminino. E é muito bacana você ver, né, essa mais um elemento, né, mais uma modalidade, o futsal, e agora abrangendo também para as mulheres. Então, boa sorte para o Adriano Ventura. Estamos combinando de você participar aqui conosco, tá, Adriano? Você que já tem passagens aí também pelo futsal, do Porto Futsal, estava me falando, para você também participar do nosso programa para falar sobre esse projeto, que é sempre bacana, né, Zac? Você que mexeu muito tempo com futsal, com futebol de campo feminino, é muito legal abranger também as mulheres no nosso esporte, que é tão, às vezes, as mulheres estão mal aproveitadas ou subvalorizadas no futebol, principalmente. Se dá tanto valor ao futebol masculino e se deixa tão de lado o feminino, né, Zac? Muito bem, é muito bom isso e sem dúvida nenhuma, né, quem incentiva essa ideia está incentivando uma boa ideia. E muito em breve o futebol feminino do Nacional vai estar de volta aí com conquistas, né, que tem, a história que tem e, acima de tudo, buscando aí novas conquistas. Tá certo. Então um abraço pro Adriano Ventura, pro Ângelo, e vamos marcar para vocês também comparecerem aqui no nosso programa Esporte e Atividade. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Fábio. O Fábio é assim, né, o nosso companheiro, Fábio Braga. Ele pediu para te perguntar e falou, mas tem que ser agora para perguntar pro Zaca. Então eu vou repassar, Zaca. Se o Tricordiano vai jogar em São Gonçalo do Rio Abaixo, ele deve mudar o nome para Abaixano, Zaca, ou Abaixano? Não, eu acho que... Tricordiano era de Três Corações. E quem é natural de São Gonçalo do Rio Abaixo é o quê, Zaca? De São Gonçalo do Rio Abaixo deve ser uma catarata, né? São Gonçalo. Por aí, né? Abraço pro Fábio. E vamos falar de módulo 2 daqui a pouco, porque essa mudança do Tricordiano, saindo de Três Corações, mas mantendo o nome, pelo menos por enquanto, para São Gonçalo do Rio Abaixo, deve mudar toda a configuração de grupos no módulo 2, inclusive, muito provavelmente, o Tricordiano será do grupo do Nacional na primeira fase, tá? Daqui a pouco vamos falar também sobre o módulo 2, abraço aí pro Fábio, que tem que aparecer mais, tá meio sumido. Ô Saulinho, vamos então, enfim, começar, né, o nosso bate-papo. Você trouxe aqui um troféu e algumas medalhas, né, de vários que você tem, imagino. Até falei atrás, leva só alguns, né? Não leva todos não, porque não sei se vai caber. Não dá não. Você tem uma coleção grande, né? Tenho, graças a Deus, já tive uma conquista. Eu trouxe só esse troféu aqui devido ser o primeiro meu troféu.
Certo, Esse certo. aqui foi meu primeiro troféu. Da Corrida da Fogueira, aqui Foi em da Muriaé. Fogueira, em 2013, tá aqui. Foi até uma premiação de categoria ainda. Certo. Eu nem estava destacando ainda entre os primeiros da frente. Categoria D, a minha categoria era de 30, 34 anos, no caso, né? Certo. E tá aí, cara. E aí algumas medalhas também que você trouxe. Aqui são algumas medalhas. Deixa eu tentar segurar aqui, o Serginho, talvez não vai dar pra focar muito, mas eu já... É bom que eu vou mostrando, Saulinho, você vai contando a história pra gente das medalhas, de onde foi... Sim, essa aí é de Circuito Lagos Runner, Búzios, né? Isso aí é, tipo assim, isso aí é uma medalha de participação, Certo. mas vem o troféu junto devido ao pódio, né? Correto. Igual aqui foi um pódio e eu tenho a medalha também. Certo. Mas isso aí é como se fosse o troféu, porque não dá pra trazer pro troféu, né? Sim, sim. E Isso qual aí- foi a colocação? Isso aí foi segundo lugar. Correto. Então, Isso sim. foi qual ano? Esse ano ou não? Foi ano passado. Ano passado, ok. Essa então em Búzios, essa aqui, Essa aí é Fagog em Ubar. também. Essa aí foi esse ano. Certo. Foi agora recente também. Aham. Foi 5 km, primeiro lugar geral. Correto. Esse aí foi primeiro lugar. Beleza, temos mais duas aqui pra gente mostrar. Deixa eu só me organizar aqui. Essa aqui também. Essa aí é a Unifaminas, essa aí eu Sim. fiquei em segundo lugar geral também. Certo, certo. Não. É aqui em Muriaé mesmo, né? Muriaé, Beleza, né? Unifaminas. Esse ano, foi desse ano? Foi desse ano. Correto. E tem essa última aqui que você trouxe, né, pra gente mostrar, que é de Cabo Frio, é isso? Eu tô olhando aqui meio que colando a... Essa é Night Run de Cabo Frio. Inclusive, dia 18 de novembro agora, vou disputar a próxima etapa dela, que vai ser em Búzios. Certo, certo. E são 4 etapas, no caso. Tá certo. Essa Night Run, essa foi nesse ano? Essa medalha que Essa você foi trouxe? desse ano também, fiquei em terceiro geral, nos 5 km. Certo, certo. Então, algumas das medalhas que o Saulinho trouxe pra gente, e uma das perguntas que eu tinha separado pra te fazer, Saulinho, primeiramente, era como que surgiu o gosto, né, pelas corridas, como que você começou no esporte, e eu ia perguntar quando, né, com qual idade que você tinha começado, e aí você já traz o troféu de 2013, e como que foi, né, com que idade você tinha, e como que foi esse start, né, vou começar a competir realmente. Tudo começou assim, o Zacarias falou aí, eu sempre, tudo que eu vou fazer, no meu melhor, eu busco o meu melhor, aquilo que eu vou fazer, entendeu? Como eu participava de campeonatos na região, Sim. até campeonato de cidade mesmo participei, eu buscava ter um preparo, mesmo eu nunca tive tempo para fazer as coisas. Eu buscava meus horários para fazer um preparo. Sim. Aonde que eu comecei a correr na pista, como todo mundo corre ali, né, e tal. Eu comecei a fazer um preparo na pista, comecei a correr. E aí um dos colegas meus que corre, já corriam, né, já são mais veteranos aí na corrida, disse, não, cara, você tem que participar da corrida, e sempre falando isso comigo. Aí eu fui e participei de algumas corridas, mas não fiz assim pódio, só participação mesmo. Mas aí comecei a pegar gosto, foi onde chegou esse primeiro troféu aí. Então você começou a praticar a prática esportiva, digamos assim, do atletismo, da corrida, mas sem focar em competições, né? Isso foi vindo Isso. depois. Exatamente. Foi mais por incentivo realmente de outras pessoas. Exatamente. E qual que é a sua especialidade, Saulinho? A distância, ou você varia bastante, depende da corrida, mas a sua especialidade realmente de quilometragem? 5 km. 5 quilômetros. 5 no máximo 10. Certo, certo. O meu treino é específico para isso. Né? Uhum. Se eu fazer outros km, assim, 21, igual Maratona, né? maratona, 21 km, meia maratona, já é outro patamar de treinamento. Entendeu? Certo, certo. Você não correu ainda maratona, não é o seu foco, Não, né? não. Por enquanto não. Certo. Mais pra frente, quem sabe? Você tem essa intenção? Tem sim. Bacana, bacana. A gente começou esse bate-papo agora, né? A gente vai pro nosso já intervalo, daqui a pouco a gente vai voltar batendo papo com o Saulinho, a gente só iniciou realmente ele mostrando os troféus. E também a gente tem aqui, né, uma notícia pra gente falar do seu Albino. O seu Albino tá se preparando pra competir lá no deserto do Saara, tá, gente? O seu Albino, inclusive conversei com ele essa semana, ele falou que ele acabou falando que já está no Rio de Janeiro para finalizar essa preparação e estará de volta, quando ele voltar, ele estará aqui no programa, quando ele estiver em Muriaé, vai participar conosco. Então é um outro foco, né? O seu Albino é de maratonas mais rústicas, digamos assim, né? E de distâncias maiores também, né, Saulinho? Sou albino, tipo assim,
ele já buscou outra aventura, né? Sim, Já sim. está buscando através da aventura agora, porque essa corrida lá já é mais uma aventura. Eu particularmente penso assim, Sim, né? sim. Porque é muito, tipo, não sei, é bem arriscado, né? E o legal do seu Albino, porque ele já fez o deserto do Atacama, né? Ele inclusive esteve aqui, ele foi em Machu Picchu também, que tem altitude, tem toda essa questão, e agora ele vai para o deserto do Saara, né? Que é o maior deserto seco do mundo, então realmente... e depois, ele voltando, ele vai contar todas essas aventuras, né? Todas essas peripécias do seu Albino, com 71 anos de idade, é um exemplo para todos nós, né? De vitalidade, ele que está no Rio de Janeiro se preparando, inclusive a preparação dele, Osaka, é facinha, ele vai meio-dia para a praia, né? Vai lá na areia, correr na areia meio-dia, para se aclimatar realmente ao clima que ele vai enfrentar lá no deserto. Coisa pouca, né, Osaka? Né? Assimilar um pouco. Verdade. Coisa é fácil. O seu Albino, ele realmente é um cara que busca muito esses objetivos aí, né? E a gente tem que tirar o chapéu para ele, porque na idade dele já é mesmo aventuras muito bem sucedidas e conquistas também. Tá certo, a gente vai para o nosso segundo intervalo, daqui a pouco a gente vai voltar conversando com o Saulinho para ele falar com a gente sobre a corrida que ele realizou no domingo e as próximas competições, né? Como que ele fica sabendo também, Saulinho? Como que você fica sabendo das competições, os convites que chegam a você, enfim, isso e muito mais daqui a pouco, depois do nosso intervalo, e vamos falar também do NAC Futsal e também do módulo 1 e módulo 2 do Campeonato Mineiro, o módulo 1 com mudança no regulamento e o módulo 2 que já tem os seus 12 times definidos para a temporada 2018. Fique aí que a gente volta já. Ok, estamos de volta com o programa Esporte Atividade, agradecendo mais uma vez a audiência de todos, né, ligados no canal 7 em Muriá e região, ligados também pela redeatividade.com.br e também na nossa live pelo Facebook. Convido você para continuar participando conosco, né, mandando o seu recado, a sua opinião, a sua pergunta para os nossos comentaristas e para o nosso convidado Saulinho. O telefone é o 3729-7048 para você ligar e o WhatsApp 988596261. Repetindo então o WhatsApp 988596261. O telefone já está na tela, 3729-7048. Se você quiser também, que estiver aí acompanhando pelo Facebook, pode deixar o seu comentário aí que a gente vai anotar o seu nome para fazer o sorteio ao final do nosso programa. No programa de hoje, no final do programa de hoje, vamos sortear aí um par de ingressos do Cine Veredas. Temos também um almoço Marmitex e uma batata recheada da Cozinha do Nero, então são 2 prêmios separados, um carimbo do Rei dos Carimbos, também 2 prêmios do restaurante Sesc Serra do Sol, um rodízio de pizza e uma picanha na pedra. Além disso, né, o Zacarias Fernandes traz pra gente também uma caixa de bombom, um oferecimento da Casa do Pedreiro. Então, mandar um abraço aí pro Júlio, né, Zaca? O Júlio que tá lá, então, ofertando. Está lá acompanhando o nosso programa e oferecendo então uma caixa de bombom, um oferecimento da Casa do Pedreiro. Então hoje são 7 prêmios, vai lá, liga, deixa seu nome pelo WhatsApp, no Facebook eu faço a sua ligação para o nosso programa, ajude-nos a fazer o programa Esporte Atividade de hoje e além disso você concorre a prêmios ao final do nosso programa. A gente falou, né, a gente estava conversando com o Saulinho ao final do último bloco, e a gente no primeiro bloco a gente tinha falado sobre o Edmundo, né, que esteve aqui na cidade. O Zacarias Fernandes esteve acompanhando, Zaca, o Edmundo aqui na cidade de Muriaé, foi um encontro com o torcedor do Vasco. E Zaca, você foi lá, deu vontade de ser vascaíno um pouquinho, Zaca? Não, sinceramente não, né, porque uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Mas eu preciso, né, tive o prazer de ir até lá para presenciar esse momento, que é um momento marcante para a nossa cidade e para os amantes do esporte também, principalmente do futebol. E lá compareceu um grande número de vascaínos. Senti algumas ausências, né, de pessoas conhecidas nossas, como o Saulinho, que tinha um compromisso e provavelmente outros também tinham, e por essa razão não puderam comparecer, mas o Edmundo chegou às 15h22 e foi muito gentil com todas as pessoas que por lá compareceram. Antes da chegada do Edmundo, foi servido um almoço do qual fizemos parte, né? Porque os organizadores lá, o Henrique Foquinha, né, e o Gustavo, juntamente com as pessoas que estavam lá assessorando na organização, foram gentis de nos convidar para almoçar, e aí a gente não podia perder um almoço daquela qualidade. E depois
registrar também, né, a boa assessoria da segurança do Preto, mais do Calu, do Dirley, mais do Calu, que foram, né, perfeitos na organização para conduzir o Edmundo até o lugar onde ele ia dar a entrevista e os autógrafos e as fotos, e automaticamente tudo correu muito bem, né? O Edmundo muito atencioso, respondendo todas as perguntas, os torcedores do Vasco felizes porque tiveram a oportunidade de ver um ídolo do Vasco bem de pertinho, tirar fotos, levar as crianças para tirar foto. Isso foi realmente gratificante, e parabéns ao Gustavo e ao Henrique Foquinha, né? Que coincidentemente é um filho de um pai muito conhecido meu. A minha filha mais velha, que hoje está na faixa dos 30, a primeira roupinha de bebê dela foi comprada lá na Foquinha. Então toda vez que eu encontro o pai do Henrique, a gente se lembra desse momento, porque foi lá, né, que eu tive o meu primeiro crédito na cidade, voltando do Rio de Janeiro, e lá o pai do Henrique me atendeu muito bem. Então parabéns aí ao Henrique, ao Gustavo, ao pessoal da segurança, do Calu e do Dirley, e as pessoas que lá estiveram também, que foram sem dúvida nenhuma homenageadas e premiadas com a presença do animal aqui na nossa cidade. E antes que eu termine o meu raciocínio, Silvério, dizer que eu preciso mandar um abraço para o Adelmo, né? Porque o ambiente do Adelmo lá é extremamente acolhedor, é extremamente muito bem cuidado, e o Adelmo está de parabéns pelo o espaço que ele tem, onde o Edmundo acabou sendo recebido. E muito bacana, né, Martins, você ter a presença de grandes ídolos aqui na cidade. Há pouco tempo atrás a gente recebeu o Túlio Maravilha, Donizete, Mauro Galvão, jogadores, o Sorato, jogadores ligados ao Botafogo, também ao Vasco da Gama, alguns deles. O Flamengo, né, já teve com seu time Master no ano passado, esse ano também teve aí a presença de alguns outros jogadores, como o Beto, enfim, Iranildo. Isso é muito legal, você ter esse contato, porque a gente conhece de longe, né? A gente muitas vezes não tem acesso, ou quando vai ao estádio, você vê o jogador tá lá no campo, você na arquibancada, essa distância que acaba sendo respeitada. Esse acesso, né, com um grande ídolo como o Edmundo é muito bacana para esse torcedor, inclusive o torcedor mirim. A gente está vendo muita criança aí nas imagens que a gente está rodando, que não teve muitas vezes a oportunidade de ver o Edmundo jogar, mas que né, com as histórias dos pais, das mães, contando, e ter esse contato com o jogador, com um grande ídolo, isso é muito bacana pra gente do interior aqui. E pelo que a gente vê dos mirim que estão ali, né, da torcida, boa parte dele é um ídolo mesmo, né? Vamos ver só em VT e agora vendo a presença do Edmundo pessoalmente. Ô Silvério, todo ídolo, todo jogador de futebol ou atleta que marcou história, né, que marcou na história, como o Edmundo marcou no Vasco, eu digo, e marcou no Palmeiras também, mas marcou no Vasco, eu digo para você com sinceridade, ele vai ser sempre uma atração a mais. E a maneira tem que ser dócil, porque está ali aqueles que o vão aplaudir e lhe agradecendo por o tempo que ele passou pelo seu clube. Ele trouxe alegria e trouxe aí títulos e conquistas memoráveis para o time do Vasco, que hoje está sofrendo um pouco desses ídolos. Tá certo, né? Mandar um abraço para todos os torcedores vascaínos, mandar um abraço super especial aqui pro Zé Almir, né? Ele tá mandando um abraço, falando o Vascão com certeza vai para Libertadores. Gente boa. Nossa, gente finíssima, tá? O Zé Almir, eu só tenho a agradecer a ele, porque muitas vezes eu colocava ele em rascada, né? Esses pedidos de linha que a gente faz aí para transmissões, muitas vezes, ó, Zé Almir, não tá funcionando, e colocava ele doidinho, mas sempre muito atencioso. Um abraço para ele aí, e um abraço, Zé Almir, que tá de muito tempo que não participava conosco. Muito obrigado pela sua participação, Zé Almir. Tá aí, né? Quem sabe o Vasco da Gama na Libertadores ano que vem, Zaca. Ok, Silvério, eu quero também registrar aqui, né, para quem nos assiste, que nós só não trouxemos a fala do Edmundo para a TV, eu quero deixar bem claro, que nós não trouxemos a fala do Edmundo para a TV, porque ele, por ter compromisso com uma outra emissora de televisão, ele não pôde dar a fala dele, na entrevista dele, a fala dele, só as imagens, para a nossa TV aqui. Por essa razão, nós não temos a fala do Edmundo, mas fomos muito bem recebidos e muito atenciosos com todos nós. Tá certo. Muito boa lembrança, né? Essa justificativa que nós estivemos lá, né, prontos para ouvir também o Edmundo, né, para ter essa entrevista realmente com a gente, mas a gente respeita, contratos são para ser respeitados, mesmo a gente não entendendo, né? Enfim, ele tem o seu contrato com a Fox Sports e tem a sua profissão agora como comentarista, a gente respeita, mas e é muito bom, isso aí, não houve nenhum tipo de arrogância de não falar, teve uma explicação, claro, são contratos a serem cumpridos,
mas muito gente boa, muito solícito o Edmundo com todos que lá estiveram. Estive com algumas pessoas que compareceram lá, ninguém teve, pelo menos do que me passaram, ninguém teve nada do que reclamar. O Edmundo esteve lá, atendeu a todos, né, com muita simpatia, e que possa voltar mais vezes, Edmundo, e grandes ídolos para nossa cidade aqui de Muriaé. Saulinho, você não pôde comparecer porque você estava aí nessa corrida, né, que aconteceu lá em Campos. Como que foi essa corrida? Qual foi a colocação que você conseguiu? A corrida nível altíssimo. Fiquei em quarto lugar geral. Muito calor. Lá é muito quente. Mas teve bom. Me preparei bem para essa corrida e teve bom. A expectativa era mais ou menos esse pódio mesmo, né? O nível lá é muito alto. Então, graças a Deus, consegui ali o quarto lugar, satisfeito. E Saulinho, quando você já falou, você das medalhas que você apresentou, de Cabo Frio, de Búzios, agora também você falou que foi a Campos, você roda também a nossa região. Como que funciona? Você mesmo se banca? Isso é do seu próprio bolso? Como que esse financiamento, digamos assim, para você participar das competições? Sim, com certeza. Tudo meu bolso mesmo. E aí, é o prazer mesmo de competir? É tudo aí em busca do prazer mesmo, de gostar mesmo. Passei a gostar, nunca gostei assim, porque eu não sabia como funcionava, né? Via muita gente correr, fazer o próprio atletismo aí. Sempre acompanhei na televisão, mas nunca, assim, participava, né? Gostei, a gente tem que buscar aquilo ali. Em primeiro lugar, a gente busca saúde, né? Claro. A gente faz um treinamento forte, mas a saúde em primeiro lugar. Eu sempre falo em todos os lugares que eu vou, toda entrevista, a gente busca saúde, com certeza. Verdade. Tá certo. E, Saulinho, como que você fica sabendo dessas competições, né? Claro que aqui em Muriaé, né, são bastante divulgadas, mas, por exemplo, essa competição em Campos, você tem um grupo, por exemplo, que vocês estão sempre unidos e se informando, chega convites para você também, né, já que você já se destaca na competição, ou você mesmo que vai procurando aí na internet e vai descobrindo? Olha, eu sei muito pouco disso porque é minha esposa que faz tudo. Como dizemos assim, ela é minha empresária. Tudo é ela que resolve. Como eu disse hoje numa entrevista que eu fiz mais cedo, tudo é por conta dela. Como é que fala? Inscrições, alimentações, tudo. Ela é minha nutricionista, ela é tudo, entendeu? Tudo deixo por conta dela. Ela só fala pra mim, ó, vai ter uma corrida tal, você treina para aquilo ali. Eu só falo KM e eu tenho um treinador, entendeu? O treinador não é daqui, mas ele passa todos os treinos para mim todo dia. Inclusive, queria mandar um abraço pro meu parceiro de treino aqui de Muriaé. Aqui tem muitos corredores, mas, tipo assim, a gente acaba fazendo uma individualidade ali, né? Mas todo mundo é amigo, mas a gente tem assim, alguém que corre junto com a gente, faz o treinamento separado, né? Sim. E queria mandar um abraço pro Rafael Garcia, lá do Marambaia, que ajuda muito aí também nesse treinamento que a gente faz. Tá certo. Eu vou deixar à vontade Luiz Martins e Zacarias Fernandes para participarem conosco também da conversa, mas isso é só informar, né, que começou às 8 horas a partida entre Palmeiras e Cruzeiro. A gente discutiu bastante sobre isso no primeiro bloco. E o Cruzeiro fez 1-0, gol contra do zagueiro Juninho. Então, torcedor do Corinthians comemorando mais do que nunca o gol do Cruzeiro contra o Palmeiras. Então, meus comentários não estavam, de começo não estavam muito errado, não. Com certeza. Tem um jogo ainda todo pela frente, mas... Aí o Saulinho, que foi atleta de futebol, ele sabe, ninguém quer perder, nem se você já tiver desclassificado. Não, com certeza. Você tem alguma coisa para mostrar que aquilo foi um acaso, você não perdeu porque você era pior. É que você estava pior no momento, o time não conseguiu engrenar. Saulinho, eu tenho também gente na família que corre, tá? Tem. O Edson Martins, você conhece? Conheço. Então, é meu irmão caçula. Ele a vida inteira correu. Foi de maratona no Rio, foi para todo lado, em Vitória, foi de tudo. É muito bom. Corrida é saúde. Eu participei um pouco, sabe, velho? É mesmo? Em 1900, quando eu servi o tiro de guerra, o sargento, por ser o ano inteiro, e a época fria demais, o sargento falou assim, nós vamos entrar na corrida da fogueira. E temos que ganhar a corrida da fogueira. Foi a proposta dele para nós. Eu, no momento, eu era um cara que fazia bom preparo físico, fazia boa educação física, participava daqueles grupos de corrida bem, mas na hora eu falava, vou correr nada, uma friagem também.
Corrida da fogueira era à noite antigamente. Lá em Juiz de Fora é a Aí, noite. rapaz, o sargento pegou, treinou só aquele determinado número. Quando chegou na semana da corrida, que ia ser rápido, chegou na semana da corrida, o sargento falou assim, ó, eu vou escolher um número vou escolher tantos voluntários para nós ganharmos por equipe. Fazer pontos só mais ganhar por equipe. Às vezes a gente não ganha individual, mas ganha por equipe. E vou dar 2 dias de folga. Eu falei, pô, meu não. Aí você Rapaz, amigo, o que eu corri do São Cristóvão, aqui na pracinha, perto do Bastiãozinho do Frango, para voltar lá embaixo, no Rosário, e voltar no São Cristóvão. Quando eu cheguei, Silvério, eu tinha cãibra até no pescoço. Eu achei que eu ia morrer. Eu falei, bom, mas pelo menos... Mas ganharam a folga? Ganhamos, claro. Ganhamos 2 dias de folga, meu amigo, aquela friagem toda. O Jorge Luiz da Costa, filho do Januário, que era da Santa Rita, foi ajudou muito o Santa Rita, né, um dos fundadores também do Santa Rita. E o Jorge foi goleiro do Santa Rita. Jorge Luiz da Costa serviu comigo. Foi o campeão direto, batendo o Aníbal Ligório naquela ocasião. E fomos por equipe também. Mas eu achei que eu estava morto. Se não é um cara me trazer de carro em casa, eu tinha que dormir na Praia João Pinheiro. Mas eu, Saulinho, agora voltando ao assunto, a sua preparação, a sua mulher passa, você tem um treinador que passa toda a coordenação. Você tem todas as informações do lugar que você vai correr, para que você faça o treinamento específico para aquilo? Tem algumas sim, outras nem dá tempo, né? Da gente ver o percurso, mas muitas corridas na região também, praticamente já participei de quase todas, né? E o percurso são mesmo, não muda. Igual essas corridas que a gente vai em Juiz de Fora, Cabo Frio, Búzios, o percurso é o mesmo. Praticamente todas as corridas o percurso é o mesmo. E a outra coisa que eu vejo, não sei se você vai poder... Você vai sim, porque você corre, você já é atleta e está sabendo. O que eu vejo, de diferente dele correr aqui em Campos, que é cidade baixa, tem pouca altitude, as de altitude que você pega, por exemplo, Espera Feliz, se você correr Carangola, nessas você tem que fazer um treinamento diferente. Tem um treinamento diferente. Você já correu nelas, assim, porque 600 metros, né, mais 800 metros, tem essas cidades nossas, e algumas do Espírito Santo, que são pequenas, mas tem altitude. Tem sim, tem um treinamento diferente também, com certeza. Castelo, né? Acho que é Castelo, Espírito Santo. Castelo é um lugar bem alto, acho também. Lá é um nível alto também. Existe outro tipo de treinamento. Existe outro tipo de treinamento, com certeza. Tá certo, Zaca? Meu amigo Saulinho, primeiro eu quero saber o nome da esposa. Andrelise. Anelisa? Andrelise. Andrelise. Mais conhecida como Lise. Ô Andrelise, ó, depois desse cara falar em rede mundial, porque nós estamos pela internet, que você é tudo pra ele, você pode preparar a mesa aí que ele vai levar a pizza pra comemorar com você. Brincadeiras à parte, um abraço pra ela lá, que você é meu amigo, eu me sinto em liberdade de brincar. E eu quero dizer pra você o seguinte, como é que você vai em Búzios e ainda volta? O gostoso não seria ficar por lá? A vontade seria de ficar lá. Gostaria de ficar lá? Dá vontade de ficar lá. Aquelas praias lindas lá? Lá é ótimo. Tudo de bom? Lá é ótimo. Agora o que é mais fácil? É correr maratona ou jogar futebol de atacante tão bem quanto você joga? Pergunta boa, hein? Apertou, hein? Pergunta boa. Olha, jogar futebol eu acho que é mais fácil. É mais fácil? Mais fácil, com certeza. Apesar da corrida ser em linha reta, o jogar futebol ainda é mais fácil. Olha, eu quando comecei a fazer o atletismo, eu achava que era mais fácil, mas não é não, é difícil. Tá certo, então. Muito. Mas o que impressiona no atletismo, o Saulinho, eu falei com vocês, eu dei sequência, só que eu não fui para disputa de nada, porque eu tenho pouca velocidade, então eu tenho resistência. E eu falei, eu vou nessa nada, mas eu continuei fazendo, né, corridas e tudo. É que você põe um gosto tão grande que o dia que você não faz o treinamento, você parece que perdeu alguma coisa. Exatamente. Você não fica sossegado, te dá um desastre. Eu teve uma época que eu passei 5, 6 anos direto fazendo, até por incentivo do meu irmão mais novo, que já era atleta, né? Eu fiz, e eu sentia isso, o dia que eu não estava no asfalto correndo, eu chegava em casa, trocava de roupa para ir para o asfalto. Os treinamentos tem a folga também, né? É claro. Tudo que a gente fala, folga também é treino. Claro. Mas no dia que a gente folga, a gente fica pensativo naquele dia. E se você perder um faltou dia de alguma coisa naquele dia, entendeu? E se você perde aquele dia de treinamento por mau tempo, que não tem jeito, você fica dentro de casa, você fica desassossegado, que eu vou. Falei, não, eu vou dar uma parada nisso, que
eu estou levando muito a sério. E continuei jogando minhas peladas por aí. Não é viciante sim, mas é muito gostoso, muito com gostoso. certeza. E as próximas provas, Saulinho, você já tem programadas para as próximas semanas ou próximo mês? Nesse final de ano agora, né? Podemos dizer assim, já tem provas previstas para você correr? Tem sim. Dia 18, como eu falei com você, né? 18 de novembro agora em Búzios, né? E tem mais uma em Juiz de Fora, que eu não me lembro agora a data. E tem a de Muriaé, a Academia Performance, né? Sim. Uma corrida muito bem organizada também. Um abraço para todos da academia lá. Pessoal, muita gente boa também. Acho que é a última do ano, sim. Tá descansada também. Tá crescendo, né, o número de corridas, de organização, né, da academia. A gente citou da Unifaminas também, que já tem há 4, 5 anos organizando o Unifaminas Running, tem agora das academias, enfim. Aqui na cidade, além da Corrida da Fogueira, né, que é a mais tradicional, há vários anos já sendo realizada aqui. Você tem notado, ô Saulinho, um crescimento de adeptos também da modalidade de atletismo aqui na cidade? Tem sim, com a ajuda de muitos grupos também, né, incentiva próprias pessoas que estão apenas caminhando na pista, por exemplo, eles querem ter um objetivo de corrida também, correr, entendeu? É muito bom, é saúde, correr é saúde. E da Corrida da Fogueira você já ganhou algumas, vai? Corrida da Fogueira? Aqui de Muriaé. Fiquei em terceiro geral e em primeiro da cidade. Primeiro aqui na cidade. Isso. Já nos últimos anos, como que tem sido? Quantos anos você tem competindo? Desde 2013 você está competindo? Não, então, quando eu comecei a correr, eu até tenho uma história rapidinha. Sim. Quando eu ganhei esse troféu, aí na disputa do próximo ano ali, que foi no 2014 no caso, eu perdi esse troféu no caso, seria de terceiro lugar. Aí, devido a uma confusão que teve lá, né, mas eu não quis discutir isso, aí foi onde que eu pensei comigo mesmo, que eu não vou treinar, eu ia treinar para chegar entre os primeiros, não simples para ter uma categoria, porque a categoria é de quinto lugar para cima, né? Aí você já entra na área de categoria. Aí eu pensei comigo mesmo, eu quero treinar agora para mim entrar entre os 5 primeiros. Foi onde que eu tive esse objetivo, entendeu? E graças a Deus então tá conseguindo ficar aí, né? Deu resultado, Tá certo. A gente vai encaminhando ao final do nosso programa, mas a gente tem ainda algumas informações pra gente passar, começando com o Campeonato Mineiro do Módulo 1, tá, gente? A primeira divisão do nosso Campeonato Mineiro. O Tombense participa, o Tupi participa. Fazendo já um gancho, o Tupi anunciou nesta segunda-feira o novo treinador, será o Alexandre Barroso. O Tupi não conseguiu renovar com o Ailton Ferraz, que fez ótima campanha na Série C. O Alexandre Barroso, portanto, vai comandar a equipe de Juiz de Fora no Módulo 1 neste ano que vem, em 2018. O Alexandre Barroso, que estava no futebol de Goiás e comandou o Uberlândia em 2016. No Uberlândia, vocês vão lembrar bem que o Uberlândia, voltando, depois de muito tempo para a primeira divisão no Módulo 1, ele fez em 4 jogos, nos 5 primeiros jogos ele ganhou 4, disparou, fez 12 pontos e depois perdeu o resto. E quase que caiu, O Alexandre Barroso era o treinador, é o novo treinador do Tupi, tem 53 anos de idade, salvo engano, e tem uma experiência grande também em outros times em Minas Gerais, inclusive o NEC. O NEC, quando era de Nova Serrana, teve o Alexandre Barroso no seu comando. Então, o Módulo 1 teve o arbitral realizado nessa segunda-feira. 12 times participaram do arbitral, vão participar da competição, e teve uma mudança significativa, uma mudança importante, que dos 12 times, todos contra todos, 11 rodadas, não é ida e volta. Nessas 11 rodadas, nos últimos 7 anos, os 4 primeiros se classificavam para a semifinal. E no ano que vem, 2018, serão 8 times que se classificarão. Então 12 disputam a primeira fase, 8 passam para as quartas de finais, que será disputada em jogo único. Primeiro contra o oitavo, segunda contra o sétimo, e aí, sucessivamente, cruzamento olímpico. Apenas um jogo, a vantagem apenas, por exemplo, do primeiro ao quarto tem a vantagem apenas de jogar em casa. Se der empate, é pênalti. Depois, nas semifinais, 2 jogos, como já normalmente já vem acontecendo, jogos de ida e volta, e quem fizer a melhor campanha tem a vantagem de 2 resultados iguais. Então, Campeonato Mineiro com uma mudança significativa de classificação. Queria a sua opinião, Luiz Martins. Te agradou de 12 times, 8 classificarem para a próxima fase? Eu acredito que apertou. Acho que ficou diferente, diferente dos outros anos. Houve uma modificação há 7 anos atrás e agora modifica
para essa situação. Eu penso, Silvério, que vai ficar muito mais estreito para os times, principalmente os no interior, né? Que a gente sabe que luta muito. Nós tivemos um Tombense em 4º lugar e agora vai ser quando você entra no jogo eliminatório, ele não tem prognóstico. O eliminatório não tem. Ainda mais jogo único, né? Facilita zebras, digamos assim. Pois é. Então eu penso que ficou muito mais difícil, principalmente para o menor, né? Aquele que é considerado de clube menor, os do interior. Caso Tupi, caso o próprio Valadares, o Tombense, o Uberlândia, vão ficar numa situação mais difícil para eles. É bom para classificar, mas a gente não sabe depois, né? O destino, depois aí você pode não chegar ao objetivo como estava chegando entre os 4. Zacarias, você acha que abre muito, sabe? Você não sei lá, uma data somente, né? Lembrando que no ano que vem é ano de Copa do Mundo, o calendário está ainda mais apertado do que já é o nosso calendário brasileiro. Abre uma data a mais. Isso à parte, você não acha que abre muito? 8 times classificando em 12, não fica... vai ter que chegar a última rodada, com certeza. Vai ter time que na última rodada tanto pode cair quanto pode classificar. Verdade. E esta nova fórmula de disputa aí, ela abre uma opção de agrado para aqueles que gostam da vaidade. Por quê? Ao invés de classificar 4 para a semifinal, vão classificar 8, causando então umas quartas de final. E aí depois semifinal. Automaticamente vai fazer o quê? Aumentar vai porque vai ter mais jogos dentro da competição e decididamente pouco vai acrescentar, porque, como você mesmo disse, vai servir de abrir opções para a zebra, porque às vezes dá num dia que um time que é favorito não joga bem, o outro que não é tão favorito assim ganha e elimina aquele que poderia ser um finalista mais qualificado. Tá certo, a gente falando sobre essa questão do calendário, né? O Campeonato Mineiro do Módulo 1 vai começar no dia 17 de janeiro, tá? Então a pré-temporada vai ser curtíssima, ou pelo menos vai ter que começar em dezembro, né? Fatalmente dos clubes. Então 17 de janeiro é o início, no dia 8 de abril é a previsão do segundo jogo final do Campeonato Mineiro do Módulo 1. Então os times que participam, né? Os 3 grandes aqui de Minas, o Atlético, o Cruzeiro e o América, o Tombense, o Tupi, Boa Esporte, Caldense, o Clube Atlético Patrocinense, Democrata de Valadares, Uberlândia, o RT e Vila Nova. São os 12 times então que começarão no dia 17 de janeiro a disputar o Campeonato Mineiro do Módulo 1, que é o sonho do Nacional disputar, né? Desde 1980 não chegamos na elite do futebol mineiro. A gente olha aí, nesse ano, né, Boa Esporte, o Patrocinense, podia ser a gente, né? Mas o Nacional não colabora. Mas quem sabe nesse ano, né, estaremos também na torcida. O NAC, que como a gente já disse, né, já iniciou a sua preparação com essa seletiva, já tem treinador anunciado, que é o Márcio Pereira, já tem aí essa observação sendo feita, já tem o preparador de goleiros também anunciado, que é o Hugo Rodrigues. Aliás, mandar um hiper abraço pro Hugo. O Hugo esteve nesse final de semana justamente com o Felipe Esteves, né, também, que é da categoria de base do Nacional, preparador de goleiro na base, num treinamento na Granja Comari, um curso na Granja Comari para preparadores de goleiros do Brasil inteiro foram participar. Então, o Hugo e o Felipe lá estiveram buscando, né, aperfeiçoando então os seus conhecimentos. Parabéns para vocês aí. Voltando a falar agora de Campeonato Mineiro da segunda divisão, que é a terceira divisão do nosso Campeonato Mineiro. A última rodada foi disputada neste final de semana. Ipatinga 2, Ponte Nova 1, Atlético B3, Democrata de 7 Lagoas 4, Poços de Caldas 3, Coimbra 2 e hoje teve aí Betis 2 também para o Inter de Minas. Ipatinga e Democrata de 7 Lagoas conseguiram a vaga para o módulo 2, serão possíveis adversários do Nacional. Luiz Martins e Zacarias Fernandes. Que reviravolta, o Ipatinga não, o Ipatinga já era favorito, ganhou do Ponte Nova, foi campeão, já entrou como favorito e conseguiu garantir. Só o Coimbra ficou realmente uma situação muito chata para o Coimbra, porque o Coimbra liderou, ou esteve entre os 2 times que classificariam durante toda a competição, esteve ganhando do Poços de Caldas por 2-0 fora de casa, dependia só dele. O Democrata, num certo momento, estava Coimbra 2-0 para o Poços de Caldas, estava 3 para o Atlético B, 0 para o Democrata. O Democrata, tudo em casa para o Coimbra, né? Tudo bem definido. O Democrata conseguiu virar para 4-3 e o Poços de Caldas conseguiu virar para 3-2. O Democrata com 3 gols do Rodrigo Dias, ex-jogador do Nacional, e com um gol do Guilherme, também ex-jogador do Nacional, aos 46 do segundo tempo, está no módulo 2, Martins. Olha, eu vou ser sincero com você, a maior decepção para nós foi o Atlético. Sim. Mas o Coimbra deixou nas 2 últimas rodadas de times já desclassificados
uma decepção enorme, porque não conseguiu fazer pelo menos uma vitória nos 2 jogos de times já desclassificados. Perdeu as 2, por incrível que pareça, uma de 3-1 e outra de 3-2. Quer dizer, o que ele não fez durante toda a competição em tomar tantos gols assim em uma partida, passou a tomar. E olha para aquilo que eu disse aqui, o Silvério, e Saulinho e Zacarias. O perigo de quem não tem nada a perder na competição. Vai chegar lá, não vai jogar não tem esses papos nas esquinas. Mas está aí o exemplo. O Coimbra fez toda a campanha belíssima. Inclusive, a atuação magnífica do João William nessa campanha. 3 gols e 10 assistências. Pois é, acabou, é magnífico, só o João William. Né? E chega na reta final, o time deu em 2 partidas, jogou toda aquela belíssima campanha fora, porque o que era o objetivo? Não era passar? Estava na porta, né? E não conseguiu. E Zacarias entra, né, essa derrocada do Coimbra, digamos assim, nessa reta final, para esse histórico aí de times que começaram bem e fracassaram, que tem o Nacional de 2016, né? Que com 5 rodadas tinha 5 pontos de distância e 3 jogos em casa, acabou ficando na 3ª colocação por 1 ponto, não subiu para o módulo 1. A gente pode incluir o Uberlândia em 2014 também, no módulo 2, que estava muito bem, todo mundo garantindo o Uberlândia, todo mundo prevendo o Uberlândia, acabou perdendo a vaga na última rodada. E agora o Coimbra, eu acho que é ainda mais impressionante, porque foi uma reviravolta dentro da última rodada, né? Ganhava por 2-0, tomou a virada. E o time, sem chance os outros. Se até desse empate Democrata contra o Atlético, o Coimbra classificava. E aí aos 46 o Guilherme faz o 4º gol do Democrata, 4-3 para cima do Atlético B. Imagino a decepção que tá para todo mundo lá no Coimbra. Olha, eu considero que fatos dessa natureza não saber jogar com o regulamento embaixo do braço, como diz na gíria do futebol. Então foi o que aconteceu com o Coimbra, porque as vantagens que o Coimbra tinha desde a penúltima rodada eram vantagens muito boas e muito grandes, que o Coimbra deveria ter sabido administrar. E nós, à distância, nós torcemos muito, né, pelo João William, que é aqui da nossa terra, que é filho aqui do nosso lugar, e a gente então torcia muito para que o Coimbra pudesse ganhar a sua classificação e automaticamente premiar o bom desempenho do João William dentro do campeonato. Mas não pode levar isso, né, a ferro e fogo, porque o futebol é assim, o futebol escreve uma história diferente a cada dia e automaticamente a cada jogo, então você tem que passar um lápis no passado, virar a página, para que lá na frente você possa reconstruir uma nova situação e escrever uma nova história. E quem sabe até este fato aí do Coimbra não ter se classificado, apesar que a gente estava torcendo muito para o João, porque tinha um patrocinador muito forte por trás, né? Apesar de não ter classificado, quem sabe é o mal, como dizia minha falecida avó, que Deus a tenha no reino da glória, quem sabe é um mal que está vindo para bem. O João se o Coimbra passa, o João não viria, quem sabe agora o João vai fortalecer o Nacional de novo. Quem sabe, né? Quem sabe, vamos ver. Módulo 2 em 2018, então com o acesso do Democrata e do Ipatinga, já tem os seus 12 times definidos, que são Nacional de Muriaé, o América de Teófilo Otoni, o Betinense, né, que é de Betim, mas estava jogando em Nova Serrana, o CAP e Uberlândia, o Democrata de Sete Lagoas, o Guarani de Divinópolis, o Ipatinga, o Mamoré de Patos de Minas, o Social de Coronel Fabriciano, o Tupinambás de Juiz de Fora, o Uberaba e o Tricordiano, né, que tem esse nome, era de Três Corações, acabou saindo de Três Corações, vai para a cidade de São Gonçalo do Rio Abaixo, como diz o nosso companheiro Fábio Braga, né, vai mudar o nome de Tricordiano para Abaixano, e isso pode mudar toda a configuração, porque a menos que tenha mudança na fórmula, né, do módulo 2, são 12 times divididos em 2 grupos de 6, né, regionalizados. O Tricordiano fatalmente ficaria no outro grupo, não o grupo do Nacional, mas São Gonçalo do Rio Abaixo, uma cidade que fica antes de BH, fica 300 quilômetros, 304 quilômetros, se eu não me engano, de Muriaé. Então provavelmente o Tricordiano virá para o grupo do Nacional, se for mantida então essa configuração de 2 grupos com 6 times regionalizados. Então pode dar uma diferença. O Tricordiano é um time que vem do módulo 1, um time que tem um certo investimento e que vai ter como treinador o Reinaldo, né? O Reinaldo, grande ídolo da história do Atlético Mineiro, o Reinaldo vai ser o treinador do Tricordiano no ano que vem. Então é bom ficar atento a essa situação. O Tricordiano, apesar do nome, não é mais de Três Corações,
e agora de São Gonçalo do Rio Abaixo, que eu sinceramente nunca tinha escutado falar. Já correu lá, o Saulinho? Não. Não, ainda não. Nem o Saulinho correu em São Gonçalo do Rio Abaixo, então. Não sei, Mas o Fábio conhece. O Fábio deve conhecer, né? O Fábio conhece. O Fábio de BH e tem que conhecer. Se é perto ali, ele já, daqui a pouco ele manda aí. Ele é capaz de já ter tomado banho naquele rio abaixo. Desceu o Rio Abaixo, né? Esse velho, o grande problema que a cada ano que passa ela fica mais difícil, né? Muito mais difícil. Mais difícil. Esse ano que vem vai ser dificílimo. Você ter que enfrentar Ipatinga lá de novo. O Social, que mesmo esse ano não estava tão bem, mas que deu trabalho. O Guarani de Divinópolis, que esse ano não aconteceu, mas é um time forte. Né, o Guarani, se não ficar na chave lá, ficar na chave de cá, você vê o Betinense, cara, o próprio Tupinambás, que foi surpreendente sobre a primeira fase. Olha, tem nada resolvido, e a coisa está embolada do mesmo jeito. Tem que ter uma equipe com peso de competição, porque vai ser duríssimo, tá? Tá certo. Fala de 2 vem 2, pô. De 2 sobra 2, é muito difícil. Voltando a falar sobre o Nacional, mas agora o Nacional Futsal, né? Neste final de semana o time vai até Belo Horizonte para disputar essa fase semifinal estadual, tá? O Nacional sempre estava participando do campeonato do interior, né? Foram 3 fases. O Nacional acabou sendo vice-campeão, o Praia Clube campeão lá em Uberlândia. E agora já no dia 3, na sexta-feira, tem o jogo Nacional contra o Itabira. O jogo, vamos lembrar, vai acontecer sempre lá no Minas Tênis Clube, em BH. Nacional contra o Itabira na sexta-feira. No sábado, Nacional contra o Clarear de Santos Dumont. E no domingo, o Nacional contra o Minas Tênis Clube. Aí o Minas, que é campeão há mais de 10 anos, né, seguido, é o grande favorito. O NAC, então, vai ter esse desafio dessa fase semifinal, 4 times participando. Lembrando que o Clarear é convidado, tá? Tinha sido eliminado na primeira fase, mas já voltou como convidado agora. O Nacional já ganhou do Itabira 2 vezes, já ganhou do Clarear e vai pegar o Minas, que é a grande força. Os 2 mais bem colocados dessa fase vão se juntar aos outros 2 mais bem qualificados da outra chave para fazer a final do Campeonato Estadual, Zacarias. E o que a gente não consegue entender é que numa competição deste nível tem um time que é convidado, né? Já saiu lá, agora volta convidado. A gente não consegue entender, né? É claro que tem lá as suas razões, mas automaticamente o convidado ele tem uma participação que é uma participação competitiva, mas que, acima de tudo, é uma participação diferente daqueles que, pelo esforço próprio, acabaram chegando a essa fase aí do campeonato. Tá certo, né? O Flávio, quando a gente estava falando agora da situação do Democrata, o Flávio está lá no bairro Santo Antônio, aí ele falou, olha, a sorte que faltou para o NAC sobrou para o Democrata. Tem sorte também no meio, né? Claro que competência envolvida, mas tem muita sorte que acabou faltando para o Nacional nos últimos anos aí. Quem sabe em 2018 a sorte e a competência se aliarão ao Nacional nesse rumo a módulo 1, é a torcida de todos nós. E aqui, Silvério, a gente fica feliz porque o Helder participou lá, o Rafinha, Guilherme participou lá, o Rafinha participou lá, o Ranulli participou lá. Rodrigo Dias. Salvo engano, o Rodrigo Dias, né? Que fez 3 gols, que não né? conseguiu fazer gol aqui, fez 3 gols lá, porque desses 3 gols que o Rodrigo Dias fez lá, se ele faz 2 aqui, nós estamos classificados também. É isso, tem isso. Que jogo com o Uberaba que eu diga, né? É verdade. Exatamente. Últimos recados chegando aqui, né? Mandando um abraço para Camila Borges, está lá na Estrada do Vermelho, mandando um abraço para todo mundo aqui da bancada e também para todos os vascaínos. Um abraço então para Camila e para toda a sua família. A Fernanda Amorim lá no bairro da Barra, mandando um abraço para a bancada e para o Nery, né? O Nery, que é nosso parceiro aqui, tá falando que só faz comida gostosa. A Fernanda que trabalha lá com o Nery, então estão de parabéns vocês. E eu realmente posso aprovar porque eu como lá direto, né? Faço os pedidos lá. Quando a Carol não tem como fazer comida, não quer fazer, eu vou lá e apelo pro Nery. E o professor Jário, né, tá mandando um abraço para a bancada e pro time lá, o Banda Voou do bairro Santa Terezinha. Quando eu tava falando, o professor Jário, vamos marcar, tá? Porque a gente já perdeu 2 vezes, né, Zaca? Que a gente acabou perdendo. Jogamos uma e perdemos 2. Perdemos. Mas são poucas derrotas que o time da imprensa tem, vai. Vamos falar a verdade. Verdade. São poucas vezes, tá, seu professor Jário? Vamos tentar marcar. São quantas, Zaca? Já contou? Perdemos 2 vezes, jogamos 2 vezes e perdemos 2 vezes. Ô, Zaca, não precisa falar quantas a gente jogou, Zaca. Desculpa. Só falar quantas que a gente perdeu, porque não é entendi tudo errado. Foi sem querer querendo. Eu entendi tudo errado. Eu tinha entendido dizer, jogamos 1 e perdemos 2. Ele falou, mas eu não entendi. Mas também, ô Jairo, também tem a ver, né? Porque vocês conhecem até os buracos da quadra. É isso. A gente tem sempre uma desculpa. E agora a gente vai estar reforçado pelo Saulinho na próxima, tá? Pode esperar. Não, com certeza eu vou sim.
A gente vai chegando ao final do nosso programa. Ô Saulo, queria te agradecer demais pela sua participação, tá? Pode ficar à vontade, sempre que tiver as corridas, você manda pra gente, você tem meu contato no WhatsApp, no Facebook, a gente vai ter o maior prazer para falar aqui os seus resultados e também para quando você puder voltar, fique à vontade também, as portas do Esporte e Atividade estarão sempre abertas para você. Com certeza, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e muito bom estar sempre batendo papo sobre o esporte, né? Queria mandar um abraço especial para meu amigo que ontem, sábado, né? Nós fomos para casa desse casal, com certeza está lá assistindo a gente agora, Muniz e Flávia, nos deu todo o apoio sábado, né? E ontem nessa corrida de campos. A gente sempre busca esse apoio aí de alguns amigos também, entendeu? Certo. Queria mandar um abraço especial para esse casal 100%. Bacana demais. Só para informar que lá no Allianz Parque o Palmeiras empatou, tá? Final de primeiro tempo com Borra, Palmeiras 1, Cruzeiro 1, então segundo tempo vai pegar fogo, né? Então vamos acompanhar o Campeonato Brasileiro da Série A e vamos agora ao nosso sorteio, né? Vamos pedir a ajuda do Saulinho, dos nossos comentaristas, porque hoje são 7 prêmios. Vamos começar com um par de ingressos do Cine Veredas, Zacarias Fernandes, um número de 1 até, deixa eu pegar aqui a minha colinha, que está aqui, o número de 1 até 192, 1 a 192, quem vai levar um par de ingressos Cine Veredas, lembrando que quem ganhar esse par de ingressos Cine Veredas, pode passar na Veredas Kids a partir dessa terça-feira pela manhã, o seu nome vai estar lá, você chega com o documento de identidade, retira o par de ingressos. A programação do Cine Veredas tem o filme Pica-Pau, às 7 horas da noite, e o Kingsman 2, às 8h30 da noite, até quinta-feira, essa programação. Até quarta-feira, perdão, essa programação. Na quinta-feira estreia Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola, o filme do Danilo Gentili, que está fazendo muito sucesso aí nos cinemas brasileiros. Zacarias Fernandes, 1 a 192. Quem vai levar um par de ingressos do Cine Veredas? Vamos homenagear o animal que teve aqui sábado, número 10. Número 10 é o Fernando Gregório de Jesus, do bairro Santa Terezinha. Fernando Gregório de Jesus, do bairro Santa Terezinha, vai levar então um par de ingressos do Cine Veredas. Como eu disse, Fernando pode passar então na rede no Veredas Kids, lá no centro da cidade, entre terça e quarta-feira. O ingresso tem validade até quarta-feira, para você retirar o ingresso e curtir então o cinema. Um par de ingressos então para o Fernando Gregório de Jesus, do bairro Santa Terezinha. Seguindo aqui, Luiz Martins, o oferecimento da Cozinha do Nery, um almoço Marmitex, lá na Cozinha do Nery. Você tem todo, de segunda a sábado, o almoço, você pode ligar 98809-3242. Deixa eu repetir o telefone aí para você anotar. 98809-3242 é o telefone. Todo dia tem almoço e também à noite tem a batata recheada, tem o quibe assado, tem ali o churrasquinho, né, que é aquele arrumadinho que vem arroz, vem farofa, vem vinagrete. Então você pode ligar 98809-3242, é o telefone da Cozinha do Nery. E o Luiz Martins vai falar um número de 1 a 192 para levar então primeiro um almoço Marmitex. Martins? Rapaz, eu busquei longe, né? Sobre a minha corrida, 77. Número 77 era o número de guerra, no tiro de guerra, né? Guerra. Número 77 é o Arthur Henrique Gonçalves Silva, do bairro Padre Tiago. Arthur Henrique Gonçalves Rodrigues Silva, do bairro Padre Tiago. Então vai levar o almoço da Cozinha do Nery. Passar, Arthur, a partir dessa terça-feira pela manhã, na rede de atividades de comunicação no bairro da Barra. Retirar lá o seu voucher e depois saborear então o almoço Marmitex da Cozinha do Nery. Pedir ajuda aqui do Saulinho. Saulinho, também da Cozinha do Nery, uma batata recheada, um número de 1 a 192. Você lembra do meu número de camisa, Zacari? Não. E aí, ó. Número 11. Número 11. Opa, número de responsabilidade, hein? Número 11 é o Igor Martins Prata, do bairro Encoberta. Igor Martins Prata, do bairro Encoberta, portanto, vai levar então uma batata recheada da Cozinha do Nery. Igor pode passar na rede de atividade também a partir dessa terça-feira pela manhã, pegar o seu voucher. Lá no voucher vai ter o telefone, né, que eu falei agora há pouco, 8809-3242, para você ligar e fazer o seu pedido na Cozinha do Nery. Vamos pedir de novo a ajuda do Zacarias Fernandes. Saca um carimbo do Rei dos Carimbos, né? O Rei dos Carimbos que fica ali no Mar Center Shopping, na sobreloja. Sempre que você quiser aí o carimbo de qualidade com o Thiago Coelho, você vai lá, pede, faz o seu pedido, uma hora depois pode voltar que está pronto. Eficiência e qualidade é com o Rei dos Carimbos. Isaca, 1 a 192, quem vai levar o carimbo? Eu vou mandar um abraço aqui ao pessoal da Polícia Militar, né, em especial o Tenente Silvério, que é meu amigo, e dizer que
o número é 190. 190, eu imaginei, então eu já fui lá procurando. Esse veio pelo Facebook, tá? É o Marcelo Menezes. Marcelo Menezes, então, vai levar o carimbo do Rei dos Carimbos. Marcelo, pode passar também na Rede Atividade a partir dessa terça-feira pela manhã e retirar lá o seu voucher e depois ir até o Rei dos Carimbos, que fica no Mar Center Shopping Sobreloja. Vamos seguir aqui, Luiz Martins, um rodízio de pizza do restaurante Sesc Serra do Sol. Mandar um super abraço aí pro Zé Alberto, né, que é o proprietário do restaurante Sesc Serra do Sol, que fica ali bem próximo ao estádio Soares de Azevedo, no outro lado lá da pista. Muita coisa gostosa também lá no Sesc Serra do Sol. E eles oferecendo pra gente 2 prêmios. O primeiro, Martins, o número de 1 a 192, quem vai levar um rodízio de pizza que é servido toda quarta e quinta-feira. 33. Número 33, a idade de Cristo, né? 33 é a Carolina Gomes da Cunha, do bairro Padre Tiago. O pessoal do bairro Padre Tiago hoje está ganhando, hein? Carolina Gomes da Cunha, do bairro Padre Tiago. Portanto, vai levar então o prêmio aí, um rodízio de pizza lá do restaurante Sesc de Serra do Sol. Passar na Rede Atividade também a partir dessa terça-feira, a partir da terça-feira pela manhã, para retirar o seu voucher. A Carolina Gomes da Cunha, do bairro Padre Tiago. Vou pedir ajuda novamente do Saulinho aqui. Saulinho, 1 a 192. Quem vai levar também do restaurante Sesc Serra do Sol, uma picanha na pedra. Picanha na pedra, o número de 1 a 192. 192. 192, o último número, que também veio pelo WhatsApp, não veio pelo Facebook. Até o 191 foi pelo Facebook. 192 foi o José Almir. O Zé Almir, que a gente falou, mandou um abraço para ele. O Zé Almir, então, vai levar então uma picanha na pedra do restaurante Sesc Serra do Sol. Zé Almir, pode passar na Rede Atividade a partir dessa terça-feira pela manhã, retirar o seu voucher e ir lá saborear essa picanha na pedra, que é muito, muito boa. E finalmente, Zaca, você trouxe aqui o nosso prêmio, né, da Casa do Pedreiro. Mandar um abraço pro Júlio, a Casa do Pedreiro, que fica na rua Santo Antônio, número 567, lá no bairro Santo Antônio, aqui na cidade de Muriaé. E a Casa do Pedreiro oferecendo pra gente uma caixa de bombom. Quem ganhar, Zaca, pega lá na atividade, como que faz? Quem ganhar, pega lá na atividade a partir de amanhã, meio-dia. A partir de meio-dia, amanhã, então, vai ganhar uma caixa de bombom, oferecimento da Casa do Pedreiro. Isaac, o número de 1 a 192, quem vai ser o sorteado? Antes, porém, deixa eu mandar um abraço aqui. Opa. Ao Paulo César, lá do bairro Padre Tiago. Ele disse que a audiência lá é maciça, Padre Tiago, Marambaia. Legal o demais. Paulo César, que tem a filhinha Clara, que é torcedora do Flamengo. Fiquei de mandar um abraço, estou mandando aqui. E o número pode ser o 95. Número 95, então quem vai levar a caixa de bombom, um oferecimento da Casa do Pedreiro, é o Rafael Lagata, do bairro da Barra, perdão. Rafael Lagata, do bairro da Barra, portanto, vai levar então a caixa de bombom, passar na Rede Atividade também, a partir de terça-feira, mas ao meio-dia o Zacarias já vai deixar a caixa de bombom pro Rafael Lagata. A gente agradece todo mundo que participou, que mandou mensagens, agradecendo mais uma vez aos nossos comentaristas, ao Saulinho, nosso convidado de hoje, e a gente marca um novo encontro na próxima segunda-feira com muito mais novidades. Se assim Deus permitir, estaremos aqui segunda-feira, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Até lá!